Fala, investidores! Sejam muito bem-vindos ao JimmyCast número 13. E hoje nós temos um convidado super especial que vai dar uma aula aqui de fundos de investimentos pra gente. É um cara que manja e que eu sei que muitos de vocês gostam muito, que é o Zatar. O Zatar, caso você não conheça, ele é fundador do Carteira Z, especialista em fundos de investimentos, jogador profissional de beach tênis. Essa parte é brincadeira, gente. Não, ele é do futevôlei, pô. Do futevôlei, é verdade. E também muito conhecido pela frase, como é que é? O tempo viagem, o dinheiro volta, o tempo não. Exatamente. Boa, bem-vindo aí, cara. Valeu, obrigado por aceitar nosso convite. É um grande prazer estar aqui, obrigado pelo convite, eu que agradeço, acompanho vocês há muito tempo, já conheço o Jimmy, cara, já tem uns 4, 5 anos que a gente se fala, então, cara, privilégio imenso aqui, tá passando um pouquinho da nossa verdade, do nosso conteúdo, do nosso jogo aqui pra galera, né, o que a gente faz. Legal, obrigado mesmo, cara. Pô. É verdade, acho que um dos seguidores mais antigos que eu tenho, é verdade, a gente já bateu 5 anos. É da outra época do canal, onde... outra realidade. Mas continuando, estamos aqui com o Tomás também. Boa. Vamos lá, vamos ver o que esse cara tem pra falar aí. O cara é o Z, né, meu? O cara é rei do Twitter também, que eu já vi que o cara é um puta influenciador do Twitter, agora do Elon Musk, né? Aliás, o que você tá achando dessa compra aí? Qual é a sua opinião em relação a isso? Cara, ontem ele me ligou pra consultar sobre a compra do Twitter, entendeu? Até pra fazer o valuation e tudo, né? Aí a gente chegou no valor de 43 bi ali aproximado, ele comprou, aí eu dei o aval e tudo certo, cara. A gente tá junto, já tá me seguindo. Ele vai te dar o selinho ou não? Cara, com certeza. E amanhã a gente vai jogar um beach tênis, inclusive, aqui no... Boa. Você quer seguir o selinho, manda o selinho pra nós também, mano. Beleza, vambora. Pô, todo mundo quer o selinho agora, mano. Eu sempre questionei como que ele conseguia fazer tanto tweet bom, tanto tweet engraçado. Tá explicado. É natural, é espontâneo. Gente, o cara é foda. Zatar, conta um pouco pra gente como é que você veio parar no mercado, como é que você foi ser especialista em fundos de investimentos e, poxa, é algo mega específico. Eu não conheço outra pessoa que é um especialista, que é uma autoridade e tem a influência na internet como você tem, assim. É igual assim, às vezes o pessoal deve se perguntar comigo, né? Como é que você foi parar em opções, né? Negócio esquisito. Mas não, opções é legal, tá, gente? Fundo também é legal, mas eu não conheço ninguém. Como é que você foi parar aí, cara? Me explica um pouco pra gente. Cara, a gente falou aqui no início sobre o dinheiro volta, o tempo não, a frase que eu coloco lá, que eu acho que a gente deve aproveitar muito a vida. Bora viver, né? Aproveitar o presente, exatamente. Gostei de você, não é isso cara. aí? Eu falo pra você aí, viu? Muita gente fala, cara, vamos economizar o cafezinho, vamos fazer. Eu acho que tem que ter um equilíbrio inteligente. E eu acho, inclusive, que essa minha parada de começar a valorizar muito tempo veio de muito antes. Na verdade, de otimizar recursos e tempo para alcançar determinado objetivo veio de muito antes. E aí eu me retrato, cara, eu vou contar uma história bem rápida aqui. Eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade numa banca de jornal num bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro. Exploração infantil, muito bacana. Exatamente. Antigamente podia, né? Nunca passei fome, nada, mas sempre foi minha mãe ganhando 1 ou 2 salários para sustentar 3 pessoas. Então, para ter alguma coisinha para mim, que seja um salgado na rua, alguma coisa nesse sentido, né? Eu precisava fazer alguma coisa, eu sempre quis ser independente. E aí, cara, com 11 anos, eu às vezes acordava, eu ganhava R$10 por semana e abria a banca de jornal às 5 da manhã. Às vezes nem tinha força, cara, com 11 anos. Eu me lembro que um dia um cara me ajudou a abrir a banca de jornal, porque eu não tinha força para levantar, abrir o cadeado, e aí eu começava a separar por classes, né? Esporte, economia e tudo, e aí o dono chegava e eu ia entregar os jornais nas casas ali nesse bairro da Zona Norte. E aí, cara, eu me lembro que com o tempo, eu peguei uma parte desses R$10 que eu ganhava, eu pensei assim, cara, eu ganho R$10 por semana, isso foi na década de 90, não sou tão velho assim, mas foi na década de 90, R$10 por semana e ganho as gorjetas ao entregar os jornais. Então eu pensei, cara, se eu economizar um pouquinho desses R$10 e comprar uma bicicleta, meu primeiro investimento foi esse, uma bicicleta usada, cara, eu vou conseguir entregar mais jornais na menor quantidade de tempo e assim ganhar mais gorjetas. Cara, e eu fiz assim, depois de, sei lá, uns 4 meses, eu consegui comprar uma bicicleta, consegui entregar mais jornais, e eu me lembro de uma parada muito bizarra, que os jornais que sobravam do domingo, que seriam jogados fora, eu guardava para vender no Ferro Velho na segunda, que ficava aos 800 metros dessa banca de jornal. E no caminho do Ferro, para você, a otimização de recurso e tempo, né? Com o que eu tinha naquela época. No caminho do Ferro Velho, que ficava aos 800 metros, eu com o carrinho de feira com os jornais, tinha uma gráfica
E nessa gráfica eu fiz amizade com a galera lá, networking, né? Fazer o quê? E aí eu Caraca, pegava os 11 anos. papéis ali, fiz amizade, papéis seriam jogados fora também, unia os jornais que eu tinha para vender no ferro velho, para otimizar ali, para ganhar mais, para pesar mais e eu ganhar mais. Então, cara, o primeiro evento na minha vida que eu lembro de eu tentar otimizar recurso e tempo com o que eu tinha na época foi esse, bem novinho ali. E eu acho que fundos retrata muito isso até. Quando você delega de forma inteligente, você ganha, na minha opinião, a moeda mais valiosa do mundo, que é o tempo. Muitas pessoas, às vezes, passam a vida reclamando que não tem tempo, cara, segunda-feira quer que chegue sexta-feira, chega sexta-feira, aproveita sexta e sábado, chega domingo, caramba, vai voltar segunda-feira e vive esperando as férias. Cara, é um loop infinito, cara, de perda de tempo. Você tá torcendo pra sua vida passar mais rápido, para que seu tempo acabe aqui. Então, eu priorizei muito isso. Tem um evento também, depois disso, que eu falei da banca de jornal, que eu otimizando o tempo e tal. Cara, eu tive vários empregos. Operador de telemarketing da Embeleze, quando eu tinha ali Que da hora. 15 para 16 anos. Eu fazia cartões de visita para taxistas na Cruz Vermelha, ali em frente ao Instituto Nacional do Câncer do Rio de Janeiro. Também bem novinho. E aí meu primeiro contato com o mercado financeiro foi com 19 anos, sendo estagiário do Banco do Brasil, na Senador Dantas, no centro do Rio. Primeiro contato assim. E nesse meio tempo, cara, aprendi a tocar instrumento, tocar piano, teclado, sozinho. E comecei a tocar na noite ao mesmo tempo. Você vê que otimização sempre foi a minha palavra-chave e Dar errado nunca foi uma alternativa. Nunca foi alternativa e foi uma coisa muito natural pra mim. Não foi uma coisa, caramba, eu vou fazer muita coisa. Foi uma coisa muito natural que talvez tenha vindo no meu DNA. E aí com 21 anos, eu passei num concurso para o emprego público federal na Força Aérea e fiquei por 15 anos na estabilidade até que eu larguei para me dedicar ao mercado financeiro para focar no que eu sou bom. Quando eu falo de carteira Z, é um jargão que a gente tem exatamente esse. Concentre-se naquilo que você é bom e delegue todo o resto. Então, eu consegui, bem novo, né, na casa dos 30 anos, aí, a minha independência financeira, e fundos de investimentos foram aceleradores desse processo, de tudo que eu falei para vocês aí, entendeu? De toda essa minha trajetória no mercado, em geral, entendeu? De Muito exploração aí. Mais ou menos isso aí que foi a minha história, cara. Caraca, que história foda. Não Foda. conhecia, Zatar. Que legal. Foda. Mas quando a gente precisa, né? A gente vai e faz. Dá um Por isso que jeito. nunca é uma opção dar errado, né? Porque a gente precisa. Então, assim, Exatamente. quando as coisas caem... Pô, eu com 11 anos era um bosta, então. Me senti até mal. Mas tem lembrou a também- história do Warren Buffett. Ele É. entregava jornal desde É. moleque, bem novinho, né? Verdade. Ele me imitou, na verdade. Ele, né? Nossa, tá chegando lá, né, velho? Ele é mais velho que você. E eu tenho um evento também, cara, que é uma parada um pouco delicada, assim. Com 13 anos de idade, um pouquinho depois que eu comecei a trabalhar na banca de jornal, eu tive o dia mais importante da minha vida, assim, que eu me lembro, o dia mais tenso e mais marcante da minha vida. Foi o dia que eu fui conhecer o meu pai. Com 13 anos de idade, então, cara, eu cheguei ali na escolinha, falei com todo mundo, não tinha muita noção, assim, pô, gente, eu vou conhecer meu pai amanhã, então, aquela expectativa toda daquele momento, cara, eu botei minha melhor roupa que eu tinha naquela ocasião, eu me lembro até hoje, cara, uma camisetinha, assim, com um botãozinho até embaixo, uma bermuda de camurça marrom e um tênisinho novo que eu tinha, o único tênis que eu tinha. E eu cheguei nesse dia, cara, todo feliz pra encontrar, avistei ele a uns 50 metros de distância, assim, e fui correndo na direção dele todo feliz, cara. Quando eu cheguei, não era o meu pai, era o advogado dele, esse era o dia do teste de paternidade, do DNA. E a partir desse dia eu fui chamado Zatar, né? A partir desse dia. Então, ele fez um laboratório próprio dele, eu não conheci meu pai. Inclusive, eu conheci meu pai, na verdade, não nessa época. Eu conheci em 2017, coincidentemente, na fundação da Carteira Z, quando a Carteira Z surgiu. Só que eu conheci ele na pior situação possível, né? No cemitério. Fui no enterro dele. E, cara, eu olhei para aquele... Carreguei o caixão dele. E tentei N vezes procurá-lo durante a minha infância. E eu, cara, olhei pra ele assim... Só que eu não senti nenhuma mágoa, cara. Eu não senti nenhum rancor, sabe? Eu senti que, de certa forma, até um agradecimento no sentido de que tudo que eu conquistei foi por minhas próprias forças. Desde moleque, desde pequeno. Mas, ao mesmo tempo, a gente cai naquela questão do tempo que a gente tá conversando Sim. aqui. A gente poderia ter aproveitado a vida, poderia ter dado um abraço, pelo menos. Meu sonho era dar um abraço no meu pai.
Cara, e ter vivido os momentos compartilhados experiências, sabe? Então eu acho que eu tenho muito tara por tempo, por essas coisas que eu te falei do início de profissão e por esses momentos que eu não passei com meu pai, que eu quero viver hoje o máximo possível, sabe? Eu tenho 37 anos, então eu quero viver o máximo possível. E o que a Carteira Z tenta trazer para as pessoas é justamente essa união da eficiência, que é otimizar recurso e tempo para alcançar determinado objetivo, e eficácia. Porque, como eu falei, uma frase de Steve Jobs, concentre-se naquilo que você é bom e delegue todo o resto. Quando você faz isso, você traz a fluxo presente o que você teria no futuro. O que quer dizer isso? Cara, muita gente vai investir, quer ter dividendos para no futuro, cara, daqui a 20, 25, 30 anos, não vai usar começar a aproveitar a vida, cara. Então, não é errado, mas eu acho que você deve ter um equilíbrio hoje, no presente. Então, a gente veio muito nesse sentido de, quando você delega com inteligência, você une a eficiência, otimizar recurso e tempo, e a eficácia, que é alcançar bons resultados, claro, com critérios para escolher os fundos de investimentos. Então, o trabalho é muito menor do que você gerir ativamente um portfólio. Então, eu acho que esse contexto que eu disse agora, ele retrata muito o que é a Carteira Z, que eu costumo falar que é um estilo de vida. Sabe a maçãzinha da Apple? O Z é como se fosse isso, né? Não custa sonhar, né? Então, o Z, eu retrato muito isso justamente por essa história toda que veio traduzindo a missão nossa, o nosso propósito aqui, né? E graças a Deus a gente tem conseguido ajudar milhares de pessoas no Brasil, até fora, com a nossa filosofia, com a nossa independência, com as nossas análises, com a nossa proximidade com o assinante. A gente fala que é a família Z, que é a galera que está junto da gente, tanto no conteúdo gratuito quanto com os assinantes. Então é mais ou menos isso, cara. Muito foda, Caraca, hein? Sensacional, Que muito história, foda. Que história. É legal que quando o podcast dá essa proximidade, né? De a gente poder ouvir histórias como a sua, como de outros convidados, e a gente poder ver que, cara, não é fácil pra ninguém. A vida é difícil, a vida é complicada. Cada um tem sua dor, cada um tem sua perda, cada um tem o seu. Mas fico muito feliz de ver você com essa visão de vida, né? Por tudo que você passou, pela história que você tá contando aqui pra gente, que, pô, não é uma história fácil, é uma história difícil, né? Eu tinha duas opções, né, cara? Ser vitimista. Exato. Cara, poxa, fui abandonado. Cara, pediram pra abortar, não era pra ter nascido. Sim. A história que eu nem contei aqui, pra não ficar uma coisa muito delicada, mas eu tinha duas opções: ser vitimista ou ser autor da minha própria história e fazer acontecer a minha missão, o meu propósito, o propósito que eu vim aqui. Por isso que a minha história vem mais ou menos dessa síntese que eu passei aqui. Foda. Mas é isso aí, eu sou muito assim também, eu me questiono muito, né? Tem uma hora que quando você começa a ter, que nem você falou, hoje eu sou independente financeiramente, né? E que dinheiro já não é mais o principal movimento da sua vida, sabe? Tipo, porra, óbvio, quando eu era mais novo e não tinha independência, eu ficava, cara, preciso ter minha independência. Meu alvo primário, né? Não tem a pirâmide de Maslow, né? Meu alvo primário era, cara, ser independente financeiramente. A gente vive num mundo capitalista. Se eu quero ter poder de escolha, né? Eu preciso ter grana. Então, até para eu poder escolher, exatamente como você fala, tipo, vou ganhar mais dinheiro e sacrificar um pouco mais de tempo, que essa é a grande escolha da vida, né? Vou me sacrificar mais um pouco ou vou curtir mais um pouco? E é esse equilíbrio é que faz o seu dia a dia, né? O que você falou é muito inteligente, porque enquanto eu estava no emprego público federal, eu tinha a opção também, que eu não acho correto, acho que muitas pessoas pregam por aí, não, larga tudo, viva o seu sonho, entre de cabeça, para cada um Elon Musk, para cada um Warren Buffett, qualquer que seja um empreendedor ou investidor de sucesso, cada pessoa de sucesso, existem 100 de fracasso. Exato. Então, o que eu pude fazer? Equilibrar nos últimos anos, virar madrugada escrevendo relatório, estudando diariamente, anos e anos estudando, montando equipe, fazendo network. Então, tudo isso trouxe um embasamento para que eu não largasse o emprego público federal, que pagava um bom salário, para ir para o meu sonho. Então, eu acho que a pessoa tem sim que viver o seu sonho, tem que ir em busca da sua liberdade financeira, de trabalhar com o que gosta, mas eu acho que ela tem, cara, não meter os pés pelas mãos. Exato. Eu acho que isso é totalmente errado e muita gente prega isso e para mim, na minha opinião, humildemente, é um desserviço. Você estimula as pessoas a se jogarem e, como eu falei, muita gente não dá certo e depois reclama que não deu certo, não tem como voltar atrás. Até um amigo, aconteceu isso, largou o emprego público federal igual o meu, só que não era independente financeiramente
e ele foi para outro país tentar trabalhar e acabou que não deu certo. Hoje não tem emprego público federal e não deu certo em outras coisas. Vai conseguir, a gente torce tudo, mas eu tô dizendo que eu acho que o equilíbrio é fundamental em tudo. O desequilíbrio vem na concomitância que eu fiz no meu trabalho federal com a carteira Z. Esse desequilíbrio assim, nesse sentido. Mas o equilíbrio na vida como um todo vem de você coordenar a sua vida no sentido de ter o momento, ter o time. Eu tive um target pessoal, para eu falar agora sou independente financeiramente, um target pessoal e vou largar porque, cara, acabou. Vou trabalhar porque eu gosto, porque eu quero. Se eu quiser me aposentar agora com 37 anos, eu posso perfeitamente. Eu acho isso muito legal e porque eu recebo muito desse tipo de dúvida, do tipo, quando que eu posso largar o que eu faço para viver de mercado, para viver de investimentos, operar? E eu sempre tento trazer a ideia do seguinte, a pessoa tem que ter o máximo de segurança possível, ela tem que sempre ter uma margem muito grande. Você tem que estar ganhando mais de 2 vezes o que você precisa. Você precisa ter X de dinheiro. Você consegue viver sem fazer nada por quanto tempo, né? Eu tento trazer isso porque eu percebo exatamente isso. E não é só as pessoas que incentivam, mas as pessoas em geral, elas querem isso. Elas estão de saco cheio do que elas fazem. Mas é o que você falou, a pessoa precisa entender que ela tem que criar uma margem de segurança muito grande, ela precisa ter uma convicção grande, porque muitas coisas não tem volta, né? Eu trabalhava no Banco do Brasil, eu era concursado, para sair e voltar não tinha essa opção. Se eu fosse sair, não tinha volta. E muitas pessoas, do que elas vão abrir mão, não tem volta, né? Ela precisa ter uma organização para ela realmente fazer isso, né? Não é porque você fala que para a pessoa viajar, que o dinheiro volta, o tempo não, que é para ela ser irresponsável, né? Ela tem que ter sensatez. Dá para conciliar as duas coisas, né? Dá para você aproveitar a vida e isso é fundamental para a pessoa achar que tem sentido na vida. Porque é interessante, até uma coisa que eu passei um pouco assim. Eu cheguei a ter uma grana, ter independência financeira, ter um dinheiro que, tipo, tô muito legal, tô bem. Só que eu focava tanto no que eu fazia e ignorava o que eu importava, o que eu gostava, e eu não vivia nada e eu achava que a vida não tinha graça. E, porra, e todo mundo no meu lugar achava, ó, que foda, ó, uma pessoa com muito dinheiro. E eu passei por isso, e eu tive que aprender a achar graça na vida de novo. Então eu acho a sua mensagem muito legal, acho foda, e a gente tem que aprender para achar graça na vida e continuar com projetos novos, fazendo coisas novas e achando graça na vida, né? Essa questão de viajar, de fazer coisas que a gente gosta, né? E ao mesmo tempo tem que ter sensatez nas transições, né? Transição às vezes é um momento tudo pontual, tem o tempo certo, né? Tudo tem o tempo certo. A pessoa tem que se matar de fazer as coisas. Tem que fazer pra caralho. É difícil pra todo mundo. Igual aqui, a história do Zatar é foda. A nossa história, se a gente for detalhar, deu um trabalho gigante. Então, assim, é foda. Só que você consegue organizar as coisas. Sim. Dá pra organizar, dá pra fazer, dá pra ter uma vida boa, né? E dá pra conquistar tudo. E eu acho que é necessário, é taxativo se presentear durante o processo. Eu adoro me presentear, Zatar. Cara, isso é... Me segue no Instagram lá. Aliás, hoje eu acabei de fazer uma aquisição, né, Ana? Acabei de fazer uma aquisição hoje, então eu adoro me presentear. Então, cara, eu acho que a gente tem que ter tem que ser comum a gente se presentear durante o processo. Ah, eu tive um target ali, comecei a investir, por exemplo. Ah, alcancei meus primeiros 10 mil reais. Cara, toma um café especial com a sua família, num lugar num hotel especial. Ah, seus primeiros 50 mil, um exemplo, né? Cara, faz uma viagenzinha na serra, sabe? Na praia. Ou seja, ao longo da jornada, isso até te anima a produzir mais, a crescer mais. Senão você vira um velho bilionário sem ter aproveitado a vida para deixar a herança, cara. Na minha opinião, e tem gente, aí você fala assim para mim, não, mas tem bilionário aí que gosta de fazer coisas muito simples. Ok, mas eu tenho certeza absoluta que tem muito bilionário que passa uma relativa necessidade por ser comum para ele passar necessidade, algo que ele gosta. Hábito. Exatamente, hábito. É algo que ele gosta de fazer, ele não faz porque, meu Deus... É o tesão dele, mano. Exatamente. Ó o Barsi. O cara é bilionário e o cara foi pra Miami. Ainda parece que foi um esquema, até teve um convite, né, de bancos e tal. E o cara foi de econômica e o tesão dele é mostrar que ele foi de econômica. Você fala assim, caralho, mano, a econômica é ruim, velho. Tipo, você anda numa executiva, você nunca mais quer andar na econômica, velho. Você fala, pô, o tesão de viajar na executiva é legal pra caralho. Eu acho esse caso tenso, mas eu acho mais
na minha opinião, preocupante. Na minha humilde opinião, que a gente tá aqui só opinando e tudo, mas... O cara curte. Não, mas aí nesse ponto eu acho até plausível pelo cara curtir. Ele curte. Ele beleza. curte. Só que, cara, eu teve uma história Eu de um não bilionário que eu, na verdade, não sei quem é o bilionário, mas uma história que a gente tem que parar pra pensar, que a gente faz uma reflexão na vida. Que o cara ficou numa fila, sendo uma história ou não, só para as pessoas refletirem, tá? Ficou numa fila para ser atendido no dentista odontológico de faculdade e ficou 3, 4 horas na fila, perdendo tempo na fila porque era gratuito, tirando vaga de estudante sendo bilionário para ser atendido. Então, eu conheço será um cara isso... que é assim, mas eu não posso falar quem é. Então a gente para refletir um pouco, cara, saúde, né, cara? Tá sendo atendido por estagiários, estudantes que têm seu mérito por estar estudando, mas não são pessoas experientes. Então, chega um ponto que acho que tem um limite ali, por mais que seja... tem uma questão que... Deixa de ser saudável. Eu né? acho que é uma saudável. doença, mano. É. Eu acho que o cara precisa de ajuda psicológica, entendeu? Porque não é Faz uma sentido. coisa saudável. O cara ficar 4 horas, Porque o não cara vai tem fazer grana pra diferença. caramba. Não faz diferença nenhuma pro cara. Não faz, né? mano. O cara perdeu 4 horas da vida dele. Quanto custa a sua hora hoje? Do bilionário, quanto que custa, então? Então, é isso que eu tô falando. É uma hora cara, é uma hora que, tipo assim, pô, você ficar 4 horas, você podia sair E pra outra, almoçar com a sua família. é saúde. Você poderia estar cuidando de alguém, você poderia estar falando com alguém, você podia estar, sei lá, fazendo qualquer Eu coisa. tô 40 entendeu? minutos aqui, eu acho que os 5 milhões que eu cobrei foi pouco, Eu cara. também acho, cara. Entendeu? Mas tô muito Pix, feliz que você mandou cobrou Pix baixo. pra mim, 2 milhões e meio, 2 milhões e meio. A acho que foi produção pouco. agradece. A produção agradece. Cara, muito legal, muito legal. Zatar, fala um pouco pra gente como que você investe. Como é que é? Você é só fundo de investimentos? Você diversifica? Como que é a sua mentalidade pra investir? Na verdade, em fundos de investimentos, a gente já consegue diversificar geograficamente, por estratégias, e você consegue montar uma carteira muito robusta e muito completa. Eu tenho 90% em fundos de investimentos do meu patrimônio global e 10% eu divido em ações e fundos imobiliários. Então, quando eu saí ali, por exemplo, do emprego público federal, eu pensei, cara, eu vou ter uma renda passiva também aqui, mínima que seja, porque eu não tenho um salário fixo ali, e essa renda passiva que cobrisse meu gasto mensal tranquilamente e que meu patrimônio ele continuasse rodando a juros compostos na mão de boas gestões. Ou seja, quando eu saí do emprego federal, o meu montante me permitiria, se eu quisesse, vender tudo e viver de renda para a vida toda. Mas eu falei, não vou jogar tudo para renda, porque eu sou novo, eu quero um crescimento patrimonial ainda, então eu fiz essa estratégia para mim, funciona para mim. Então os 10% ali, uma açãozinha que faz tempo que eu não compro, tá jogada lá, e fundos imobiliários que eu dei uma intensificadinha, e os 90% em fundos de investimentos que eu chamo de método gangorra, que na verdade é relativamente simples. O que é o método gangorra que oferece um equilíbrio entre as classes? Desses 90%, né? Tomando como 100, 50% é a parte de renda variável Brasil, que eu divido entre fundos de ações. Uhum. E aí eu descorrelaciono entre os fundos, cara. Tem um gestor mais agressivo, um gestor mais conservador, um gestor que tem uma proposta de volatilidade do portfólio similar à bolsa e gestor de small caps. Esses são 50%. Então, 50% de renda variável Brasil dividindo nessas teses. Tá. Certo. E os outros 50% eu divido, cara, com uma descorrelação dessa outra parte. Por isso que é método gangorra, uma parte equilibra a outra. Essa parte aqui não tem nada a ver com essa. Então a correlação ali, não digo que não digo que é zero, mas tem correlação, por exemplo, de -1, né? No -1 é como se fosse a boca do jacaré. O Ibov sobe, o dólar cai, um exemplo. Então essa parte de descorrelação tem fundos no exterior dolarizados, gestões ativas que tem o componente do dólar na composição, mais a escolha das ações no portfólio, fundos globais, e aí é em torno de 15%. Eu tenho fundos caixa, que eu chamo de reserva de emergência e oportunidade, mas fundos que rendem 110, 120, 130 do CDI, tranquilos ali. Tenho fundos de direitos creditórios, crédito privado, que aí já tem o alfa maior, já rende 150, 160 do CDI, só que a liquidez é mais baixa. E aí, para terminar essa parte de correlação, tem fundos multi-estratégia, que aí o gestor, a equipe de gestão tem uma flexibilidade para socar a bolsa no momento
que acha oportuno ou reduzir mão, investir no exterior. Então é o meio de campo do time. Inclusive, quando a gente fala, às vezes nas lives e tudo, a gente coloca campinho de futebol, 50% ataque, 50% Segundo de que usa correlação. futebol, hein? É. Já é o segundo convidado que usa futebol aí, hein? E essa galera de meio de campo tem essa versatilidade. Volta para marcar, ataca. Então, fica nesse contexto. E ali na lateral direita do nosso time, que É bem específico. Eu falo, são os fundos quantitativos, que é um tipo de multimercado, mas que eu gosto bastante desse tipo de gestão, porque não atua no fator comportamental. São gestões que, cara, o cara mais fraco ali é formado pelo ITA, por exemplo. Medalha de matemática, os caras muito feras. E que tem fundos que trabalham na irracionalidade do mercado. Os modelos estatísticos e algoritmos, né? São máquinas que às vezes fazem 20 mil operações por dia. Caraca! Então é máquina o tempo todo. Então, por exemplo, tá? Se ocorreu um padrão no dólar em 2003, exatamente igual ao que está ocorrendo agora, e o dólar for subir, um exemplo, tá? Ele entra comprado em dólar. Tá entendendo? Então ele tem... É uma inteligência artificial? Exatamente. E são fundos que são atualizados ano a ano. Por exemplo, em 2012 era o iPhone 2, agora é o iPhone 12, iPhone 13, sabe? Então vão se atualizando para captar a alfa do mercado nesses movimentos. E tem fundos nesse sentido, que trabalham na irracionalidade do mercado. Na maioria do tempo o mercado está, de certa forma, racional. Não tem aqueles picos de volatilidade muito acentuados. Mas tem fundos ali... Por exemplo, esse fundo tem target de 250, 200, 250 do CDI ao longo do tempo. Então ele captura, fica de lado durante um tempo e captura um movimento de racionalidade no mercado em determinado período. E fundos nesse sentido quantitativos que, é no contrário, servem para gerar alfa na maior parte do tempo. E para terminar os outros 50% de descorrelação, tem o nosso backzinho ali que voa e volta, cara. Igual um maluco, volatilidade imensa, que é o 2% vagabundo de criptomoedas. 2% vagabundo. Então, também tem fundos de criptomoedas que eu gosto bastante, que faz uma composição. Então, no meu portfólio, eu acho bastante inteligente, funciona muito bem para mim. Agora, por exemplo, a bolsa está em queda acentuada. Daqui a pouco, não sei se a gente vai ter a gente vai ter que botar a roupa dos 100 mil de novo, mas a outra parte equilibra muito bem, cara, tá voando ali, então eu me sinto muito confortável. Quando a pessoa for conservadora, talvez ela pode usar esse método ou alguma coisa nesse sentido, que seja mais inclinado para a parte de descorrelação, proteção. Eu considero essa minha alocação, inclusive, arrojada, né? 50% em renda variável ali é bastante arrojada, mas os outros 50% segura muito bem o portfólio. Então, basicamente, acho que eu falei muito, mas basicamente a minha alocação é nesse sentido, assim, eu deixei os percentuais aqui arredondei, né? Mas aí tem 15,38, botei 2% de criptomoedas, agora tá 1, alguma coisa, porque em queda. Vai mudando. Mas vai mudando ao longo do tempo, mas a minha estrutura, a minha alocação estrutural parte nesse sentido. E, cara, eu não preciso ficar adivinhando, cara. Eu faço uma alocação, rebalanceamento sistemático, sem tentar fazer o market time, que, cara, o fundo dolarizado meu é 15%. Dólar caiu, ficou para 13%. Meu aporte novo vai no fundo dolarizado, pô. Entendeu? Renda variável, uma alocação dinâmica conforme o que caiu. Exatamente. Nas compras. Exato, nas compras. E tem jeito, dá para fazer com compras e vendas, mas aí quando a gente fala de fundo, a gente tem a liquidez. Então, quando é melhor ir para as compras só. Exato, porque se você pega um fundo D30, nos 30 dias ele fica cotizando, variando para cima e para baixo. Então, se não for um fundo conservador, você cai num problema sistemático aí de pegar, você resgatou 10 mil, vem 8.500, por exemplo. Então, é preferível, mesmo se a pessoa não tem aportes robustos, com aportes pequenos dá para fazer esse rebalanceamento inteligente. Essa variedade de fundos de investimentos, você consegue numa mesma instituição financeira? Cara, não na mesma. Hoje em dia está tendo uma pulverização muito grande, mas tem instituições que são mais burocráticas e eu acho isso, de certa forma, danoso. Na minha opinião, não é uma burocracia inteligente. Por exemplo, fundos muito pequenos com uma gestão às vezes antiga, já aconteceu isso. Não entre em determinada corretora, porque é o processo burocrático mesmo, a gestão é muito boa. Então você chega ali, as gestões, muitas delas geram muito alfa quando estão pequenas. Porque podem investir por N fatores, agilidade, pode investir em small caps. Então, cara, quando vai entrar na corretora que tem uma burocracia muito grande, entra com 2 bi, 3 bi. Na nossa opinião, a gente já fez alguns estudos,
que quando você tem um patrimônio maior, é até um pouco óbvio, é mais difícil gerir. Até falando com as gestões também, a gente tem essa percepção. Você ganha de um lado e perde do outro. Fundo grande tem mais estrutura, mais equipe, consegue mandar a gente para tudo quanto é empresa, para estudar, contratar relatórios adicionais. Mas então tem essa questão que você falou. Encontra em qualquer instituição, talvez 70%, 80%, mas tem algumas que tem mais facilidade para trazer o fundo e a gente gosta mais dessas, obviamente, porque dá para fazer uma diversificação mais inteligente. Então, só para ver se eu entendi, em algumas instituições você consegue sim todos esses fundos, em outras não. Só que não 70% dos fundos estão e aí 30% você vai ter que entrar em outro lugar. Exatamente. Aí qual é a dica, né? Você ter 2, 3 corretoras. Eu acho que com 2 corretoras você já abrange um universo bem interessante de fundos. A gente está falando aqui, fora bancões. Os bancões até estão trazendo para a plataforma muitos fundos bons, mas ainda tem, cara, hoje em dia, dezenas de bilhões de reais investidos em fundos monoativos, por exemplo. Vale ou Petrobras, que cobram taxas. Nossa, centenas de milhares de pessoas. A gente fez um estudo agora com dados da Economática. Centenas de milhares de pessoas que investem em fundos monoativos. Cara, isso aí é surreal, é para você se jogar, cara. Entendeu? Então, a gente foge muito e prega muito, pelo amor de Deus. Fundos que cobram taxas, sendo que investem prioritariamente em títulos públicos, 80%, 90%, ou até 100%, cobrando taxa de 1%, 2% ao ano, pelo amor de Deus. Em bancos tem. Então, isso a gente combate com todas as forças na carteira Z, pela nossa independência, porque a gente publica as nossas rentabilidades mensalmente desde 2018, sem esconder nada. Top. Então, a gente quer sim ter o melhor retorno, as melhores análises do mercado. Por isso que muita gente fala que a gente já é referência no Brasil em fundos de investimentos. E modéstia à parte, eu concordo. Muito bom. Mas é muito louco isso, né? Como a falta de informação, né, velho? Você fala que tem centenas de milhares de pessoas que estão num fundo que cobram 2% de taxa de administração e o cara investe onde? Petrobras e Vale. Impressionante. É quase um roubo, né? É um Pra roubo. quem não entende, basicamente... Não acho que é roubo. o Sabe o que fundo- eu acho? Ah, eu acho é. que é... Não, eu acho que é roubo. Eu acho que assim, é quase uma loja de conveniência. Você sabe que você tá... Muitos sabem que estão pagando mais caro, sacou? Do tipo assim... Ele não você- sabe o porquê. Alguém ofereceu e ele aceitou. Porque ser na que loja sim. de conveniência a gente tem um fator adicional, na minha opinião. Por exemplo, você tá no meio da estrada... Cara, uma água de R$20 no meio da estrada, você com muita sede, tá barato. Então você acha que é mais de necessidade, na real? Eu acho que não é necessidade, eu acho que é uma certa exploração mesmo das pessoas, do bancões, empurrar esses fundos para as pessoas. Quando a gente fala de loja de conveniência, a taxa adicional que você paga pela água é conveniente. Você tá no deserto ali, Dubai lá, que o Jim postou fotos ali mirabolantes, virando cambalhota no deserto de Dubai lá, com aquele vestidinho maravilhoso. É a roupa do árabe, porra. Então, cara, uma água ali, o cara se perdeu no deserto. Cara, se cobrasse R$1.500 por uma água, 20 dias no deserto, cara, muito barato, R$1.500, eu pago agora. Cara, de repente é a diferença entre a vida e a morte. Sim. Agora que a gente tá falando aqui, se eu saio daqui e compro uma água por R$3, eu vou xingar o cara ali. Eu quero por R$1,50, pelo amor de Deus, cara. Eu sou um pouco econômico também, de inteligência, né? Mas você vê como falta informação ainda, né? Falta Então, muito. Só ver o volume de dinheiro que tem em poupança, né? Já mostra que o pessoal não faz ideia do que eles estão fazendo. Se existem alternativas tão seguras quanto que rende o dobro, assim, então não faz sentido, né? Mostra que o pessoal não sabe. E na realidade, se a gente for para pensar, pela falta de conhecimento, de informação, é até uma conveniência, porque às vezes a pessoa não ia colocar em nada. Se eu não falasse que existisse algum investimento, a pessoa não ia colocar em nada. Coloca na poupança. O cara coloca na poupança. Coloca aqui em Vale. Tem um monte de amigo que tá na conta. Tem 500 mil na conta. Conta corrente. Então, assim, até que a gente pode colocar a conveniência, mas é feio, né? Se, sei lá, tivesse alguma coisa, eu falaria, não, isso aqui, sei lá, tentaria ser transparente pra pessoa e falar, tem coisa melhor, né? Eu acho que a pessoa tem que estudar pra saber o mínimo. Mas é isso que eu falo. O mínimo. Só que, e eu vou te falar uma coisa ainda. Mas eu não quero estudar. Igual você falou. A sua grande questão aqui, você investe em fundo multimercados que pagam 2% de taxa, que muitos até falam que não vale, né? Existe uma crítica em relação a isso.
né? Você nunca vai ficar rico porque atrapalha o juro composto, não sei o quê. Tem várias teses em relação a isso. Mas ao mesmo tempo, é do tipo assim, cara, beleza, mas eu não quero estar preocupado em otimizar o máximo possível meus investimentos. Eu quero ter tempo para fazer outra coisa. Sim. Então, assim, eu não quero estar preocupado se o mercado tá hoje caindo tantos por cento e eu preciso parar toda a minha vida para mexer naquilo. Eu tenho alguém que faça para mim e não é só... são várias pessoas. Então, a minha estratégia, eu tenho os melhores gestores, as pessoas que param, fazem isso, né, para mim. É muito difícil competir com boas equipes de gestão, cara, as melhores do país. Eu vou te falar, o cara pode estudar o que for, que ele não vai conseguir cobrir muitas estratégias, muitas geografias e ter uma carteira inteligente. Na minha opinião, é muito difícil você... Então, na sua tese, é do tipo assim, cara, eu quero ter tempo, então eu não quero estudar, né? Por mais que, assim, na real, eu também não quero. Eu quero que alguém seja tão bom no que gosta e gosta pra caralho de fazer aquilo. Bota na mão do Jimmy. Faz pra mim. Porque eu não me sinto confortável, eu não quero estudar e eu quero ter tempo pra andar de moto. Ou quero ter tempo pra estar com a minha família. Quero ter tempo pra fazer outra coisa. E eu não quero ficar me dedicando a isso, entendeu? Tipo, e eu ganho dinheiro com outra coisa. Eu fico feliz ganhando dinheiro com outra coisa. Então, na sua tese, tem muito essa relação, né? De tempo / né? Vou terceirizar esse exatamente. trabalho. E aí eu te falo mais uma coisa. Mesmo se você parasse a sua vida e você falar assim, cara, eu vou parar minha vida para estudar muito sobre investimentos, vou ficar 24 horas estudando. Aí tem as desvantagens dos fundos, são as taxas, beleza, concordo plenamente. Só que, em certo ponto, se eu falar pro Cristiano Ronaldo, cara, eu quero que você faça gol pra mim, só que você vai jogar com um saco de 5 quilos amarrado na cintura. É uma desvantagem pra ele, como as taxas nos fundos. Só que ele com um saco de 5 quilos amarrado na cintura, com meio olho e com uma perna, vai fazer mais gol do que eu. E olha que eu jogo futebol, tenho noção de futebol. Você tá entendendo? Cara, a vantagem competitiva de você ter mais informação, de você estar com o CEO, você tem 5, 10, 20, 30 milhões numa empresa. Você tem acesso ao CEO, CFO, governança da empresa, você tem acesso à gerência, a hora que você quiser. Informação é um dos maiores poderes do mundo. Se eu chegar para você aqui, jogar uma moeda aqui, cara ou coroa, e falar, cara ou coroa, Jimmy, cara ou coroa, você vai ter qual percentual de chance de acertar, se você não tiver noção? 50%. 50%. Só que eu joguei e eu vi. Qual o meu percentual de acertar, sendo que eu vi? 100%. 100%. Qual a diferença entre nós? Informação. Eu tenho informação que a moeda é cara. Ele não tem, ele tem 50%. Então, a informação é a chave. Então, a questão da taxa, ok. Aí eu te falei do Cristiano Ronaldo jogando com saco de 5 quilos. Mas a questão da informação, a questão do acesso... O investidor não tem. Se eu chegar, vou falar, tenho 10 mil aqui em Vale, posso ir lá na empresa, falar com a galera. Aí a pessoa fala, mas os fundos caem muito. Claro, a pessoa vem em janelas de 12 meses, 24 meses. E aí, uma coisa a se ressaltar é que, obviamente, a minoria dos fundos... Vamos falar de fundo de ação? Pode ser fundo multimercado e renda fixa. Mas, obviamente, a minoria dos fundos batem o benchmark. É isso que eu ia falar também, né? A minoria dos caras que trabalham com opções, dos caras que fazem podcast, são como vocês. Que estão na nata. A minoria das escolas do seu bairro são boas. Se você pegar 10 restaurantes da sua cidade, daqui 10 restaurantes, talvez 2 sejam realmente bons. A gente fez um estudo na carteira, você sabe quantos fundos existiam há 15 anos, existem hoje e batem o Ibovespa? 21,7%. 20%. Um quinto, um quarto ali, porque a gente botou no cálculo também fundos cancelados que não necessariamente são fundos perdedores. Por exemplo, tem fundo da Verde, que fez fusão com outro fundo. Fundo vencedor, que fez uma fusão e entra na estatística como cancelado. Tem fundo que o gestor encheu o saco, foi para outro lugar, não quis mais gerir, foi para outra asset e entregou retorno com lucro, acima do benchmark. Então, tá no cancelamento. Então, um quarto mais ou menos dos fundos batem o benchmark se a gente for falar de fundo de ação. Levando em conta essa consideração. Mas em tudo na vida, quantas empresas da Bolsa produzem lucros crescentes e consistentes? A minoria. Isso deve ser muito fácil, cara. Todo mundo ia ser rico, ia ser um mundo das maravilhas. Então, em fundos não é diferente. Agora, a nossa bandeira é que quando você tem critérios para escolher bons fundos, o seu trabalho é muito menor do que gerir uma carteira de ações. Sim. Quando você escolhe ações, você é o técnico que gera uma equipe. O que o técnico tem que fazer?
saber quem vai jogar o próximo jogo. Quem tem que ser substituído. Quem tem que ser substituído, quem vai entrar no segundo tempo ali, que tá cansado, o cara que tá velho tem que se aposentar. É uma gestão muito... Ao longo dos anos, eu não tô falando que o cara tem que mexer a carteira o tempo todo, não tô falando isso. Mas ao longo dos anos pra fazer uma... Aí o cara tem filho, na vida particular tem filho e viaja. Cara, tem que fazer uma gestão ativa, não necessariamente usar tanto tempo assim, tudo bem, mas uma gestão muito ativa ao longo dos anos para ter retornos satisfatórios. Com fundos, você tem que ter trabalho? Obviamente, trabalho não é zero, mas você escolhe os técnicos que gerem a equipe. Então você pode escolher, cara, eu vou montar aqui a minha equipe aqui com estratégias diferentes, vou escolher o Bernardinho do vôlei, top. Vou escolher o Jorge Jesus, que foi campeão pelo Flamengo. Tite, muita gente fala que não sei o quê, mas é um cara, pô, não dá pra falar que não é um cara bom. Ele perdeu 8 jogos pela seleção. Pois é, então, o cara vai perder em alguns momentos também. Sim. Só que eu vou querer um gestor, um técnico, que ele ganhe em 10 anos, por exemplo, 3 campeonatos brasileiros, uma Libertadores e 3 regionais, tá ótimo. As pessoas querem o seguinte, eu vou contratar um gestor, mas a minha carteira, ela precisa ser sempre pior. O gestor tem que ser sempre melhor em todas as janelas. E aí eu falo em algumas lives, em algumas apresentações, que se a gente pegar uma criança de 3 anos aqui e ela escolher 3 ações aleatórias, ela pode ganhar, ter mais rentabilidade em 6 meses, um ano do que o Warren Buffett. É o Monkey Stocks, mano. Ele faz lá a carteira do macaco, né? Totalmente aleatória. E aí, acho que ano passado ele ganhou de muita gente. Ele ficou, acho que em 5º, 8º, não sei. Ele ficou bem na frente, assim. Então a bandeira que a gente levanta é exatamente essa. Você... tem tempo para você escolher fundos, para ter critérios? Sim, mas o tempo que você utiliza é muito menor do que você gerir uma carteira de ações ao longo do tempo, o que não quer dizer, a gente não demoniza o investimento em ações. Então, cara, você entende de um setor, talvez você trabalhe no setor de varejo. Cara, eu entendo bastante do setor de varejo, trabalho há 15 anos. Talvez você entenda desse setor melhor do que um gestor, cara. Talvez. Entendendo? Você tá no seu dia a dia ali, setor de construção, o que seja. Então, a bandeira que a gente levanta é que a pessoa invista em ações naquilo que ela entende bem, naquilo que ela conhece e delegue com inteligência, com critérios, o que ela não entende tão bem. Eu acho que essa é a fórmula mágica para unir o tempo, porque se ela conhece bem, ela não vai utilizar tanto tempo para ficar avaliando. É o dia a dia dela, talvez. E delegar com inteligência o resto. A gente levanta muito essa bandeira, inclusive todos os dias praticamente, cara, tem gente que chega pra gente e fala assim, cara, estou te fazendo minha carteira de ações para investir tudo em fundos. Não pelos nossos resultados, que são muito bons, somente, mas pela filosofia, pela cultura, pelo que a gente traz, pela nossa verdade para as pessoas, que é totalmente genuíno, nenhum vínculo com ninguém. A gente fala a verdade e é isso, a gente acha isso e a gente mostra resultado e a gente fala com gestões. Tem fundo que cai, a gente assume caiu muito mesmo, caiu 60%, caiu 50%, mas a gente ensina também a olhar o portfólio completo e não o jogador. Sempre vai ter um jogador muito mal no time. Sempre vai ter um cara ali em determinado período, né? Tem jogos que todos vão bem, mas sempre vai ter um cara que é o cisne negro. Na minha carteira sempre tem um cara que tá caindo pra caceta, eu fico muito chateado, mas eu olho, antigamente eu ficava mais. Agora eu olho o portfólio como um todo. Aí então, você demite o técnico. Pois é. Aí tem a questão da perda de fundamento. Aí a gente já entra em outro fator aí, quando o fundo perde fundamento, que aí pode... Um deles é a perda de consistência quantitativa. Em janelas apropriadas. Um fundo de ação perde o ano pro Bovespa. Cara, a gente fez um estudo do curioso caso do FOF Nostradamus. Eu vou explicar para vocês a história. Preste atenção. Tá bebendo muita cerveja, já tá doidão, já tá assim. Não, tô escutando a história. A história tá boa, História de barzinho. O Zatar é mó contador de história. É muito bom. Então, preste atenção nessa história. Era um fundo sobre fundos, chamava Nostradamus, fundos de fundos, e o gestor ele tinha um poder especial. Qual era o poder desse gestor? Ele conseguia rodar um algoritmo, ele conseguia adivinhar exatamente quais os fundos seriam os melhores dos próximos 5 anos. Caralho. Ele conseguia rodar um algoritmo, ele sabia. Ele não sabia quanto renderia, não sabia se teria... Já ouvi essa história. Muita volatilidade no período. Inclusive, essa história foi um artigo feito com ações que a gente fez um estudo na carteira Z Único trazendo para fundos. Então, ele sabia, exatamente. Então, ele repetiu o processo durante 25 anos, ou seja, 5 vezes. Ele fazia de 5 em 5 anos. O que ele fazia? Ele falou assim, cara, eu não sei qual fundo vai render mais, então eu vou montar uma carteira de fundo com 7 fundos existentes. Esses fundos existem. 7 fundos e vou 5 anos vendo tudo, no FOF não paga imposto de renda, vendo tudo e invisto nos próximos 7 fundos que terão a melhor rentabilidade nos próximos 5 anos.
Entendeu? Então ficou 25 anos fazendo isso. Uhum. Ele fez o processo por 5 vezes a cada 5 anos. Cara, esse fundo teve a rentabilidade em 25 anos de 36.100 e poucos %. Caralho. O fundo Dínamo, ele rendeu 15 mil. Fundo Dínamo é um fundo referência na indústria de fundos de ações. É o famoso fundo Dínamo, tem 30 anos de existência, é um fundo que a gente gosta bastante. Ele abriu, acho que até captação Reabriu, esse ano. em 3 segundos captou. Acabou. Eu te falei desse fundo, lembra? Aí aconteceu o seguinte, então o Dínamo rendeu menos da metade, o Ibovespa no período rendeu 1.000 e alguma coisa, 1.000 e poucos %. E aí você me fala, pô, Zatar, você tá falando uma história aí, pô, de invenção, que o cara acerta, tá, onde você quer chegar com isso? Duas lições que a gente tira aqui. Primeiro, você vai achar assim, cara, a volatilidade desse fundo deve ter sido muito mais alta do que a bolsa. Não, muito menor do que a bolsa. É só um detalhe. O segundo é o mais importante. Você me fala assim, cara, mas esse fundo aí andou em linha reta. A gente olha os drawdowns do fundo, as perdas do fundo ao longo desses 25 anos. Cara, teve mês que ele caiu 57%. Cacete, mano. Teve Imagina fundo você perder metade do dinheiro. Teve fundo na composição desse portfólio vencedor que caiu 69,6%. Vários fundos em vários períodos caiu mais de 60%. Várias quedas acentuadas nesse período de 30%, 40% ou mais. O que a gente quer dizer com isso? Cara, você está escolhendo os campeões. Quando o fundo caiu 57% em 98, por exemplo, todo mundo estaria aqui nesse momento. A gente está aqui em 98 agora, tá? E o Jimmy com 2 anos de idade. Então, cara... então, todo mundo ia ficar gestor burro, tá maluco. Cara, Vai vazar. Eu vou sacar minhas cotas agora. Sim. O cara que sacou as cotas dele no pior momento desse FOF Nostradamus que a gente fez, perdeu em 98. Sacou no 57% ali. Mais 62 mil %. Em contrapartida, obviamente, o cara que aportou nesse período da grande queda ganhou 62 mil %, suficiente para transformar R$1.000 em mais de 623 mil reais. Foda. Você está entendendo? Então, a base toda da questão é que, por mais que você tenha uma metodologia muito apurada de escolha, de qualquer coisa que seja, pode ser para ações também, em tudo, você vai estar sujeito às oscilações naturais do mercado, e não é porque um fundo é muito bom que ele não vai cair muito. Tem fundo muito bom que cai muito. Então, em outras palavras, mesmo se você souber quais são os melhores e quais vão render mais, vão ter épocas que você vai sofrer muito e boa parte das pessoas, por falta de psicológico, vão zerar as posições nesses momentos e vão perder dinheiro, mesmo tendo escolhido os melhores fundos ou, inclusive, as melhores ações, né? E o pior, ela vai saber que ela escolheu um bom fundo depois que ele dá outra porrada de alta, depois que o fundo volta a ficar midiático, a imprensa, as redes sociais fala, caramba, aí ela volta. Cara, volta no topo. Você sabe a história do fundo do Peter Lynch, que geriu o fundo de 1977 a 1990, 13 anos. Ele foi o melhor, se não foi o melhor, foi entre os 3 melhores gestores de todos os tempos. O fundo dele, esse FOF que eu te falei, Nostradamus, com os melhores, ele rendeu 25,57% ao ano. O que é suficiente para dobrar o capital a cada 3 anos. O Peter Lynch geriu o fundo entre 77 e 90 e rendeu 29,2% ao ano. E... Caraca. 2.700% em 13 anos. Impressionante. Você sabe as pessoas que mais ganharam? Dois tipos de pessoas ganharam dinheiro no fundo dele. Sabe quais? 2 tipos de pessoas. Os que não estão mais aqui, os falecidos. Esqueceram. E as pessoas que esqueceram a senha. Fizeram estudo na gestora, isso aqui não é brincadeira, fizeram estudo na gestora e descobriram que as pessoas que tiveram mais retorno no fundo foram as pessoas que esqueceram a senha. A minha estratégia não é ruim. É a mesma coisa do Bitcoin, né? A minha estratégia não é ruim. Que todo mundo no Bitcoin vendeu. Só quem ficou rico é quem esqueceu a senha. E fizeram estudo. A minha estratégia não é ruim? Porque eu tenho várias contas em várias corretoras. E às vezes eu tenho umas assim que tá perdida lá. Aí eu falo, não, mas é realmente pra isso. Pra esquecer. Pra que eu não mexa, pra que eu não, sabe? Não interfira, deixa lá. Eu nem lembro. Tem aplicativo aqui que agora o iPhone ele é meio inteligente, fica otimizando espaço. Ele meio que... Tá todo excluído os aplicativos. Você já viu, não? Já. Aí outro dia eu fui abrir aqui no Bitcoin mesmo. Binance tava lá, tipo, baixar de novo o aplicativo, de tanto tempo que eu não abria. Daí eu falei assim, mas a ideia é essa mesmo. É não mexer, deixa lá e tal. Tem uma série de estudos que mostra até o ETF. As pessoas perdem do ETF mesmo compradas em ETF. Pessoal de fundo. Pessoal
Mesmo com fundo vencedor, não ganha. É porque o pessoal sai quando fica ruim e compra quando tá na alta. Eu tava vendo um ontem. viés psicológico bizarro que a maioria das pessoas tem. Sim. Eu tava vendo ontem o filme A Grande Aposta pela 20ª vez. Muito Aí tava lá em alta no Netflix, né? Legal que o pessoal tava querendo assistir sobre o mercado financeiro. E aí... O problema é que é de fraude, né? Aí tem eu tava vendo... sim, mas tipo, Michael Mas é Burry... legal, é da hora Mas pra é o caralho. trade, né? Na real é o trade. É onde Ele você... tá aprendendo, cuidado com o golpe aí, Jimmy. Entendeu? É o Michael Burry ali, a história do cara que realmente foi foi um dos poucos que ganhou dinheiro com o problema das a grande hipotecas. aposta, A grande né? Eu aposta. confundi com o Lobo de Wall Street. Não. É o verdade, Lobo de Wall Street a que é grande fraude, aposta verdade. Essa porra de Lobo de Wall Street, velho. Ó, o esquema Grande aposta é da hora pra caralho, então, técnico. e aí, exatamente, Tem é um técnico. pessoal Você tem que lá- assistir várias vezes o Descalço filme. ali, é verdade. Tem Eu que já todo assisti dia. uma porrada de vezes. Então também. eles botam lá a menina na banheira pra explicar o que era um swap ou sei lá o que, entendeu? Mas é legal o filme, tipo... CDO, eu CDO, acho. E aí, tipo, eu achei interessante, porra, o cara estudou pra caramba, né? E aí ele falava, tipo, as pessoas não podem sair do fundo, porque ele não pensou nisso, existe a psicologia do mercado. Ele não tava preocupado com as pessoas, ele tinha uma tese e ele foi all-in na tese. Só que ele não pensou como um gestor de fundo, Sim. né? Que nem você analisa um fundo, você pensa, pô, esse cara saiu, ele não é mais o gestor. Mas eu comprei porque eu tô ali porque eu sei que esse cara é bom. Ele tem Exatamente. Eu acho que provavelmente na sua tese você analisa isso. Quem é o gestor? Qual é a história desse cara? Por onde ele passou? Então, imagina, esse cara sai, você começa a pensar, porra, eu acho que eu vou sair fora também, porque o cara que eu comprei a ideia tá saindo. Perfeito. Então, assim, o Michael Burry não pensou na psicologia das pessoas. Até onde as pessoas aguentam a perda. Né? Porque ele falou que ele não ia ter grana pra pagar, né, os prêmios mensais que ele tinha que pagar a cada, né, que aí que era Se o ele grande- aceitasse os resgates. E olha que é exatamente um exemplo muito bom, né? Porque na realidade ele fez um puta trade, ele teve uma rentabilidade enorme naquele ano, e no meio do caminho começou a ter um drawdown enorme, né? A queda do fundo começou a ficar grande, sei lá, 50%, e a galera começou a pedir resgate. Aí ele fez uma maracutaia lá, bloqueou os resgates, aí deu certo a estratégia. Em algum ponto ele deu aquela porradona, ganhou que acho me que lembrou 1 isso quando bi. você falou, né? Tipo, que Foi caiu exatamente muito. assim. E o que você faria, Zatar, se caísse 60%, né? Cara, já tive vários fundos caindo 60% na minha carteira. Vários fundos. E tranquilo, aumento posição em algumas vezes. Quando cai bastante, eu falo com a gestão frequentemente. Todo dia eu falo com alguma gestão. Então, como eu falei, aquela questão da informação. Quanto mais informação, mais você toma atitudes adequadas. Obviamente, a gente erra algumas vezes, então a gente aumenta a posição, continua caindo. Não é... As pessoas acham, o fundo está caindo muito, então é garantia que eu vou vai subir. aportar e é uma mola. Vai começar a subir a partir do momento que eu aporto. Nesse fundo do Peter Lynch, por exemplo, mais pessoas perderam dinheiro do que ganharam. O Peter Lynch próprio falou, cara, o ser humano não mudou nos últimos 5.000 anos e não vai mudar nos próximos 5.000. A ganância, e eu acredito que isso vai piorar com o tempo, por mais que a gente propague com muita cautela, muita velocidade, né, a educação financeira, a ansiedade, a ganância das pessoas, na minha opinião, só aumenta, que essa coisa de querer tudo muito rápido. Tudo instantâneo. A vida é tudo instantâneo, cada vez mais vai ser assim. Por que com investimentos vai ser diferente? Eu acredito que não, infelizmente. É só a minha opinião. A gente luta contra isso, luta com todas as forças, mas o ser humano tem o seu DNA, né? As suas características, que acredito que isso... Inclusive tem um livro do Morgan Housel, chamado Psicologia Financeira, que é excelente. Inclusive eu participei de um evento ano passado da IP, que é uma excelente gestora. Então no evento foi o Primo Rico, o Morgan Housel que palestrou. Que legal. Cara, a galera, muita gente boa no evento, galera da B3. Então, ele fala muito sobre a psicologia financeira, que a maioria está no fator comportamental, exatamente. Acho que eu costumo falar sobre paciência, né, que a gente estava falando, que é mais válido você ser um burro paciente a um gênio impaciente. Verdade. De que adianta você ser um gênio, cara, mas só que você fica mexendo o tempo todo, você sabe muito. Você, cara, valuation, TIR, taxa interna de retorno, valor em risco, pá, só que você não tem paciência. O burro paciente, me perdoa a expressão da palavra, ele investe em bons fundos ali, ou boas ações, né, com bons fundamentos,
e é paciente, ele espera o tempo fazer o trabalho dele, é o tempo. Uhum. Tudo está envolvido no tempo aqui, desde o início a gente está falando sobre isso. Então é basicamente isso, cara, impressionante. Exatamente. Então, seu negócio é mais... você faz retiradas mensais? Como é que funciona isso em relação a, tipo assim, pô, eu vivo de renda? Como é que é ou não? Hoje você ganha grana, né, com... Tem fundo que paga? Não, tinha fundos que pagavam há algum tempo atrás, mas eu acho que por regulamento também não paga ainda, sabe? Tem um rumor do mercado que pode voltar a pagar dividendos e tudo. Inclusive, eu vou te falar um negócio, eu acredito que não pagar dividendos é excelente. Por quê? Estou no início da jornada, eu estou investindo em ações, por exemplo. O dividendo cai na minha conta. Você vai ter que tomar uma decisão. Você tem que tomar decisão, você está viajando e, cara, às vezes 2, 3 dias, todos os meses, em anos, faz uma diferença grande você não investir. Uhum. E você vai reinvestir aquele dinheiro para fazer a bola de neve crescer, principalmente no início da jornada. Aí que eu falo, pô, você está com um montante grande já? Não investe em fundo de ação. Na minha opinião, por exemplo, não invista pouco em fundo de ação, porque você já está na fase de usufruto, talvez. Está com um montante muito grande está na fase do usufruto. Beleza. Cara, investe em ação pagadora de dividendos, fundo imobiliário, de repente diversifica um pouco com fundos, beleza. Mas eu acredito muito nessa questão dos fundos, como eles reinvestem os dividendos automaticamente nas melhores assimetrias estudadas pela gestão naquele momento. É uma bola de neve, é um instrumento de crescimento patrimonial estrondoso. Se você pegar o Dínamo, quem botou 10 mil no Dínamo em 94, agora tem mais de 6 milhões. Você botou 10 mil, parou, foi um burro paciente. E agora esqueceu a senha? Esqueceu a senha, tá com 6 milhões agora, cara. Entendeu? Então, essa questão da paciência é muito mais importante. Claro que 10 mil de 94 é como se fosse, talvez, 75 mil registrados pelo IPCA hoje, alguma coisa nesse sentido. Mas não é uma fortuna. Sim. 6 milhões já é bem considerável, né? Não, você imagina, se em 94 eu tinha 10 anos, 9. Imagina hoje eu com 37, com 6 milhões na conta. Se meu pai tivesse botado 10 mil lá. Porra. Tá feito, Feito, né? Sossegado, né? Imagina, com 10 conto. Você é louco, tá? E a gente tem o orgulho de dizer, né? Não sei se vai ser sempre assim, mas desde que a carteira Z existe em 2018, 4 anos e 4 meses, ela rendeu 102% a 89% do Dínamo. Então a gente tem orgulho de dizer bateram um Dínamo. Que é claro que eu não tô falando, caraca, a gente é muito bom, melhor que o fundo Você que tá existe. assim. Cara, Tá assim. eu tô dizendo que eu sou... Tá dizendo assim. Mas eu não tô querendo dizer isso, mas assim, e se eu tivesse 10 mil em 94, equivalente a 70, eu também tinha 10 anos... 70... Será que eu não tinha resgatado antes? Pois é, essa é a grande questão também, tem né? isso. Mas se eu tivesse 10 mil, por exemplo, que a nossa carteira de fundos de ações são 7 fundos. Eu não investiria em um fundo só, se eu tivesse 70, 80 mil em 94. Nossa carteira é uma carteira diversificada, então você acaba diluindo o risco do portfólio quando você aloca em fundos nesse sentido, né? Com várias teses e estratégias diferentes. E aí que você falou de resgate, é claro, quando você tem um prazo muito alargado ali, você tem 25 anos, de 25, 30 anos, você tem 6 milhões, o grande bizu, a grande questão é você não resgatar de uma vez só. Tem gente que chega assim, cara, beleza, já vi caso. Tô com um montante, eu vou resgatar de uma vez só. A liquidez ferra o cara, pega um mês de Covid, de março de 2020, que cai 30%, o fundo pode cair 50%, tu perde 20 anos. Nossa. Pela metade, cara. Tem 6 milhões, ele vira 3. Então, a solução para esse erro é muito simples. Resgatar de forma parcelada gradual e planejada, tranquilamente, sabe? Então, dá para viver de renda com fundos de investimentos. Então, tem várias coisas interessantes que a pessoa tem que observar se ela tiver numa posição grande em fundos. Tem essa questão da entrada, saída, da qualidade, do tipo de fundo, aonde que ela vai conseguir ter acesso a esses fundos. Se eu fosse lá, eu sou um burrão, sem nada, eu consigo seguir vocês e investir nesses fundos que vocês recomendam? Sim, a gente tem nas redes sociais, você fala assim que a gente... Eu vou seguir o Carteira Z. Vocês têm um plano, alguma coisa assim? Tem plano de assinatura, a gente fala muita coisa na internet. Claro que na internet, em geral, não dá pra gente organizar um cronograma muito válido para as pessoas. A gente coloca, principais erros de fundos de investimento. Esse fundo aqui, por exemplo, rendeu mais do que o dia. Então a gente dá algumas dicas ali, mas não dá para montar um cronograma muito organizado. Para isso tem a Carteira Z, que na verdade a assinatura da Carteira Z é 2 coxinhas e um suco por mês. Então ali o equivalente é R$29 mensais na parada. É um plano anual, mas é o equivalente a isso. Então, ali a gente tem um trabalho muito com uma equipe muito capacitada, analisando fundos, recomendando fundos, entrevistando gestores, fazendo
oferecendo planilha de rebalanceamento. Então, fazendo interseção entre fundos, por exemplo, a gente não gosta de fundos que tenham 30% de interseção nas mesmas ações e nem 75% nos mesmos setores. Então você escolher um fundo, você não vai escolher aquele porque existe muita coisa igual. Exatamente. Entendi. E a correlação fica muito alta. E aí tem um problema aqui, é uma coisa um pouco técnica, mas, por exemplo, se a gente for pegar as séries históricas dos fundos ao longo do tempo, se ele tem uma correlação de muito baixa, um fundo investe só em Cogna, o outro fundo só investe só em Vale. Setores diferentes, legislações diferentes, tudo diferente. A correlação deles é muito baixa. E então eles estão há 10 anos assim. Ontem, o gestor chegou, quer saber? Eu vou sair de Cogna, eu vou zerar a Cogna e investir em Vale agora. A correlação deles vira automaticamente ferrou. Ou seja, tu tá num fundo ali, por isso que a medida por séries históricas, ela não é fidedigna. Então você olha na série histórica esses fundos que tem correlação 1 agora, claro, com o dado da CVM você vai ver 3 meses de defasagem. Você não vê automaticamente a carteira do fundo. Você vai pegar 9 anos e 11 meses e 29 dias e 1 dia de correlação 1. Só que você está comprando 100% de correlação 1, pô. Aí como é que a gente resolve isso? Eu botei um caso no limite, mas como é que a gente resolve isso? Também olhando série histórica, também é um indicativo, e correlação entre ações, interseção no máximo de 30%, que a gente tem uma planilha lá que, cara, não trabalha do caramba, a gente faz. Deve dar e mesmo. correlação entre setores. Aí você fala, pô, mas você falou que investir em fundos é simples, tem uma porrada de coisa aí. Mas quando você tem uma metodologia ali, você já deixa automático ali. Você vê que a correlação aumentou, opa, vamos esperar para ver se ficar muito alta. Se for o caso, vende. Então tem alguns detalhezinhos, não é uma constância, não é uma parada, vou vender muito, vou comprar muito. Não é. É mais simples do que parece aqui nesse excelente discurso meu. É muito bom. Era muito bom. Não, muito legal. Então, assim, o cara hoje, por exemplo, se ele te segue, né? Se ele assina, faz o plano de assinatura das coxinhas com suco de laranja, ele vai poder ter a informação do tipo assim, cara, segue esse Só faz modelo isso. aqui que você vai se dar bem. A gente batizou, né? Tá patenteado em 18 países, 4 carteiras. Eu não consigo mais acreditar nele, velho. Eu não consigo mais acreditar nele. A gente tem 4 carteiras que a gente montou em 2018. Zelite, são fundos conservadores. Tá. São É mais renda fixa, essas renda coisas? fixa. E aí, títulos públicos, títulos privados. Títulos públicos com zero. Se for 100%, zero taxa. Títulos privados. Fundos de debêntures incentivados, 100% de debêntures incentivadas. Fundos que fazem operações compromissadas, operações de arbitragem, operações conservadoras em bolsa, bem conservadoras. A aval desses fundos no máximo chega a 1, por exemplo. Então, essa carteirinha que é para usar de reserva de emergência e oportunidade, ela rende ali. Tem fundo que rendeu, por exemplo, ano passado, 146 do CDI. Então, a média ali é 120, 130 do CDI, com risco muito baixo. A segunda carteira Z Plus, com perfil conservador / moderado, tem fundos conservadores, mas tem um quesinho de renda variável, um fundo de renda variável que tem uma volatilidade mais baixa. A terceira Z Medium, que tem metade da volatilidade da bolsa. Aí tem fundos quantitativos, lembra que eu falei que trabalha com algoritmos, modelos estatísticos, e um pouquinho mais de renda variável e um pouquinho de renda fixa. E a última, que é a cerejinha do bolo, que é a Z Hard, que são só fundos de ações, 7 fundos de ações, que eu falei que bate o Dínamo até então, né? Imagina, se daqui a 3 meses não bate mais nego, vai me bater. Mas, então, essa carteira que rende 102% a 89% desde 2018, ela é só de fundos de ações, só que para você descorrelacionar fundos de ações é um pouco mais difícil. Eu comentei de ações, interseção, tudo. Aí você descorrelaciona por teses, abordagem, gestor, estratégia. Mas aí na sua carteira já está descorrelacionado. Já está descorrelacionado, tudo pronto ali. Isso A é pessoa legal. vê os 7 fundos ali que estão naquele momento. Eventualmente um fundo fecha, a gente recomenda ou venda ou manutenção. A pessoa fica com aquele fundo naquela classe, a gente estuda um fundo novo para substituir a altura. Mó Então vocês trampo, mano. atualizam isso. Com certeza, sempre, direto. E tem análise de fundo, quase todo relatório, análise de fundo, conversa com o gestor, monitoria para tirar a dúvida dos assinantes, entendeu? A gente, na Zerhard, por exemplo, a gente... A sua é Zerhard? Os Pessoal. 50% que eu falei no método Gangorra, 50% é Zerhard. Aham. E 50%... Os 50% são as outras carteiras, Z-Lite, Z Plus e Z Medium, 50% Zerhard. Entendeu? Interessante, hein? Então, a gente fala para as pessoas, cara, a Zerhard é um caminho difícil, um caminho que você vai ser premiado
se você tiver paciência. Se você não tiver paciência... Você não acha que é uma coisa muito assim, tipo, é que eu falo, eu não gosto dessas nomenclaturas assim, do tipo, essa aqui é conservador, essa aqui é moderado, essa aqui é... Qual é o último? Arrojado? Arrojado. Eu não gosto, porque ninguém nunca entende isso. Porque assim, a real é que assim, qual é o seu momento? Eu tô aposentado, eu pago as contas com esse rendimento, eu preciso de uma coisa garantida, eu preciso ter 10 mil reais por mês garantido e eu tenho, sei lá, tantos mil reais. Entendeu? Então peraí, se você precisa ter garantido, é o momento de vida de cada um, sabe? Eu acho que assim, ser conservador, o cliente não entende. Sim. Conservador, arrojado, assim, eu acho que é uma coisa, você precisa desse dinheiro pra quando? Isso aqui, o hard é porque você nunca vai precisar pegar, porque vai chegar uma hora que esse dinheiro pode cair pela metade, e você não pode sacar. Se você sacar, fudeu a estratégia. Sim. Então assim, tipo, você tem essa condição? Não tem, então bota só 10%. Perfeito. Entendeu? Isso aqui esquece, isso aqui, mano, você nunca mais vai ver, vai demorar 10 anos, igual o de 94 pra você ficar milionário, entendeu? Acho que a galera entende melhor dessa forma, entendeu? Acho que a galera não consegue entender muito do tipo conservador, moderado, arrojado. A gente botou os nomes aí... Que é o do mercado, que é Isso, praxe, né? isso. Tipo, eu acho que as pessoas precisam ter um pouco mais dessa consciência, assim, acho que talvez um trabalho que a gente tem que fazer como educador é exatamente isso, assim, Perfeito. tipo, facilitar pro cara que, tipo, o momento. Sabe? Pô, o cara não entende nada. A grande verdade do Brasil é essa, né? Tipo, pouquíssimas pessoas entendem. E é mó legal porque, assim, quando a gente tem alguém que a gente gosta, que a gente vê e que o cara entende pra caramba, a gente fala, puta, vamos chamar esse cara pra trocar uma ideia? Vamos tomar... E assim, é difícil, tem pouca gente, né? Tipo, então o mercado é excelente também, né? Sim. O mercado financeiro é um puta mercado, um puta setor que não para de crescer. Mas, ao mesmo tempo, eu falo, tipo, acho que a galera fica muito presa a algumas coisas que, tipo... que o mercado, e não entende a pessoa. Sim. Tipo, cara, é a pessoa. Perfil, no final, é a objetivos da pessoa, pessoa, isso exato. Tipo, cara, aquela pessoa precisa daquilo. Ou se não, fazer o contrário. Isso aqui é um produto. Você quer esse produto? Os benefícios e os malefícios são esses aqui. Você está de acordo com esse produto? Então toma. Custa 50 mil. Né? Aí ele vai lá e investe 50 mil. Então, assim, acho que essa psicologia é uma psicologia... É a pessoa na carteira e não a carteira na pessoa. Exatamente. Né? É isso. Então, acho que assim... Falei bonito. Falou bonito. Boa, né? O Zatar fala bem, cara. Falei bem pra assim caramba. como ele escreve bem no Twitter, ele fala bem, né? Falei pouco, mas falei bosta. Brincadeira. Não pensou em fazer um podcast, não, Zatar? Cara, eu tava falando com o Daniel Nigri ali pra gente tentar fazer alguma coisa nesse sentido. Ia ser legal, hein? Vocês seriam com certeza convidados nossos. Acho que vocês iam arrebentar, bate-papo tá Ia arrebentar. gostosão. Pô, valeu, cara. Valeu. Arrebentar. Eu concordo com você. Não, é muito legal. Pô, fiquei Pô, super valeu. curioso aí. Vou lá pra... Vou ver se eu Maneiro. faço uma estratégia. Eu gosto de fundo multimercado também. Zatar, Tem tem um algum fundo diferente, alguma coisa curiosa, assim, que uma estratégia de investimento muito diferente que talvez pode dar certo, que você tenha olhado? Porque eu acho que é um universo à parte, fundos de investimentos, né? Você falou tantas informações e eu não faço ideia do que tá na cabeça dos gestores. Tem alguma coisa muito diferente, assim, que é até curiosa, o que o cara investe? Diferença diz em estratégia, né? É. Algumas coisas nesse sentido. Cara, de diferente, que tem um O cara cara investe em maracujá, sei lá. Não, tem fundos que é só de commodity, investir só em açúcar. Só em açúcar, entendeu? Por isso que eu tô botando açúcar no café pra cacete pra ver se ajuda o fundo. Eu fico reclamando, bota açúcar no café, pô. Tu bota sal na carne? Então bota açúcar no café, pô. Então, cara, diferente, cara, fundo multimercado que a gente vê com muita desenvoltura pra às vezes virar muito a mão, cara. Virar muito a mão e às vezes entrar muito em commodities, dependendo do momento ali, sabe? Agora, diferente de investir em, sei lá, em banana, eu nunca vi não, cara. Tem, não. Não, porque às vezes a gente ouve umas teses diferentes, igual o Tato veio aqui falando tese do urânio. Sim, tem fundos com teses interessantes, Então a gente vê, por exemplo, tem fundo só de urânio. A Vitro vem com fundos muito bons, por exemplo, nesse sentido, que ela, vou fazer algumas teses aqui. Cannabis. Cannabis, inclusive, tava uma queda abrupta, agora 60%. O pessoal não tá querendo... cara. Caraca. O setor não desenrolou, né? O pessoal virou um certo frenesi. Eu acho que algumas travas regulatórias atrapalham nesse momento, entendeu? E aí a pessoa faz o seguinte, cai, vende, depois que voltar para as máximas, compra de novo. A gente sempre vai ficar rodando e falando nesse sistema em tudo quanto é papo que a gente tiver. Então é urânio, cara, cannabis, é uma tese que eu até gosto da tese de cannabis, cara. Caiu 60%, mas por que não dar uma cannabis apertada? até gosto. Essa frase ficou boa. Uma apertadinha.
Entendeu? Então, basicamente, cara, as teses eu acho interessante ter no portfólio também algumas teses ali que você acredita, porque o multimercado ele fica muito aberto. E, cara, pô, eu gosto muito da tese de urânio, cara. Eu vou, pô, investir 1% do patrimônio aqui, um ali, um aqui, de repente separar um percentual do patrimônio para investir em teses nesse sentido, cara. Eu vejo com muito bons olhos. A gente falou até com a galera da O3 Capital, que gera o patrimônio do Abílio Diniz, fiz uma live com eles. Legal. E eles têm uma parte muito forte em urânio. Galera muito boa, fala muito bem sobre isso. Interessante. Isso que é bom, cara. Você falar com gestores ao longo do tempo, você também aprende muito. Aprende muito. Entendeu? Você fica meio global ali, escolhe os técnicos ali. O cara é do vôlei ali, o cara, pô... Você consegue sentir quem é bom. Isso, e quem tá isso. A gente já quem tem é fanfarrão, quem que é bom. E alguns macetes também, né? Questões qualitativas ali, que a gente vê macete ali, por exemplo, o cara tá correndo muito risco para ganhar o bônus no fim do ano. A gente precisa saber como é que é a forma de remuneração dentro do fundo. Existe uma coisa enviesada, então. Pode existir. Existe uma prática no mercado chamada bônus pool. O que é bônus pool? Eu tenho um book de juros, você tem um book de câmbio, você tem um book de ações. Então, cada um está responsável por 33% para cada um. Tem um modelo de remuneração que é o seguinte: eu ganho muito no meu book de juros, eu vou ter um bônus fodástico no fim do ano. Só que o risco é finito. De repente, para correr esse risco, eu tomo decisões inapropriadas em momentos inadequados. Não é o momento de aumentar juros, mas caraca, bônus do fim do ano. Natural do ser humano, às vezes nem por maldade. Cara, vou jogar o risco para cima, você que se ferre com ações, câmbio. Esse é uma forma, na minha opinião, desalinhada de gerir. Quando você ganha pelo seu book, você aumenta o risco, você... Não, eu quero aumentar também, então fica uma porradaria de UFC. Quando todo mundo ganha na cota do fundo, acabou esse problema. Você ganha na mesma cota que o cara que tá lá em Roraima, que tá em Piauí, que botou R$100, se for a aplicação inicial R$1.000, ganha também. Então esse alinhamento ao longo do tempo faz uma grande diferença. A gente olha também essa questão, a gente aprimora cada vez mais os nossos processos, né? Então esse é um fator que a gente tem olhado muito. Não somente a pessoa aumentar o risco para ganhar mais, mas que seja alinhado com os cotistas, sabe? Que legal. Eu nem sabia que isso existia. Eu também não. É interessante sempre ver isso, né? No mercado financeiro, se você entende, você consegue sair fora dos conflitos de interesse, né? Então, nessa pegada, existe uma diferença muito grande de um fundo bom para um fundo ruim. Existe essa diferença. E qual que é a primeira coisa? Pô, tô começando agora, comecei a achar legal o fundo de investimento, vai me dar menos trabalho. Qual a primeira coisa que eu tenho que saber, que eu tenho que aprender, se eu quiser aprender alguma coisa? O que você me orientaria? Cara, eu poderia ser hipócrita aqui e falar assim, cara, nem olha retorno, olha pra gestão, qualidade, não sei o quê. É bonito falar isso, né, cara? Vamos olhar só pro... cara tá lá posando pra foto. Cara, mas tem que olhar resultado. Não vou olhar resultado pra 12 meses? Pode olhar. Só não se iluda pelo resultado de 12 meses. Você pode estudar um fundo que rendeu muito bem em 12 meses. Pode estudar, ver em janelas móveis. A gente tem um estudo também. Aí sabe, são várias pegadinhas que a gente tem em fundos. Por exemplo, tem um estudo nosso que a gente fez, que aí você vai detectar essa questão. A gente fez um fundo, criou um fundo fake que rendeu 40% no primeiro ano contra o Dínamo. Só que depois ele rendeu muito bem, rendeu 40%. Ele começou o fundo, nós somos gestores aqui, a gente fez um fundo. Na primeira semana do fundo, quem é cotista do fundo no início? Pô, o gestor, o irmão, o primo, a avó e a tia. Todo mundo. Só que, pô, eu acertei um urânio no começo ali do fundo, porrei 40% para cima. Só que quando a gente fez um título assim, a falácia da rentabilidade ao final do período. Aí a pessoa escuta assim, eu não vou olhar fundo de 12 meses, eu vou olhar só em janelas mais longas. Legal, tem que ser assim. Só que esse fundo que a gente fez simulação, que teve uma porrada de 40% só no primeiro mês, ele rendeu... Deturpa tudo o resto. Ele rendeu 9 anos e 11 meses, em todos os dias, 1% a menos que o Dínamo. Todos os dias, depois dessa porrada, ele rendeu. Só que no gráfico, aparece da ilusão que ele está rendendo o tempo todo os 10 anos acima do Dínamo. Entendeu? Quando você tira essa porrada de alta, o Dínamo fica bem à frente. Entendi. A gente fez o comparativo do fundo. Ou seja, há umas pegadinhas, por isso que você fala, separar fundo bom e ruim. Cara, coisas simples, né? Quais são os pilares na carteira Z que a gente olha? Gestão, estratégia e resultado. Conhecer a gestão, importante.
conhecer, cara, quem é o cara que está ali na frente daquele fundo, cara, vou olhar o histórico da gestão, ele trabalhou aonde, é simples, que você quer 20 minutos você vê isso. Sim. Cara, trabalhou em tal, cara, beleza, gestão, conhecia a gestão, a equipe dele é boa, trabalhou em tal casa, beleza. Entender a estratégia, qual é a estratégia desse fundo, tá alinhada comigo, é um fundo que opera alavancado, cara, eu não vou aguentar tomar 50% de drawdown, por exemplo. E você, a estratégia é essa, você consegue ter acesso a qual a estratégia de um jeito fácil? Com tá certeza, lá com certeza. na Você chega lâmina e tal? Você chega na corretora, clicou no fundo, geralmente você consegue já, na lâmina do fundo, já ver qual é a estratégia. Por exemplo, é um fundo long only, um fundo que atua somente comprado. Geralmente não pode se alavancar. Então você já sabe a estratégia do fundo. Então, conheceu a gestão, entendeu a estratégia. Um long buy, pode operar comprado e vendido. O interessante é descorrelacionar essas estratégias. Comecei uma carteira simples de fundo de ação. 3 fundos de ações, long only, long buys, um fundo de repente long short ali, ou um fundo alavancado, um percentual pequeno do patrimônio. Então já falei de gestão, falei de conhecer a gestão, entender a estratégia e avaliar os resultados em janelas temporais distintas. Simples, sabe? Então não é aquela coisa, valuation, sabe, ao longo do tempo, reavaliar. Então essa é a grande questão de fundos. Você com alguns critérios, você consegue ter... Com esses critérios, por exemplo, se você não tivesse nenhuma informação de quem será o campeão brasileiro desse ano, você teria, por exemplo, só 5% de chance de acertar. 20 times, só um é campeão. Cara, agora se você olha o retrospecto dos times, quem é o técnico no campeonato passado, quais foram as contratações, cara, o teu percentual de acerto talvez vá para 70%, 80%. Com o que eu falei aqui, o teu percentual de 5% de quem não conhece nada vai para 70%, 80%. Os outros 20% vagabundo, assina a carteira Z para ter acesso. Boa. Muito bom. Eu tinha formulado uma pergunta aí. Vou aproveitar e falar do livro, então? É verdade, a gente tem sorteio do livro. Pessoal, hoje nós vamos sortear o Fique Rico Operando Opções. Não é esse aqui é o meu. Ó, tá até aberto aqui no meio. O que eu tava vendo? Sobrevivência do Market Maker. Mas enfim, esse é o Fique Rico Operando Opções, um dos primeiros livros que eu li e me ajudou muito a ter uma mentalidade bem sustentável em opções. Então a gente vai sortear ele no final do podcast. O Zatar vai deixar uma hashtag pra gente sortear na nossa foto que vai estar lá no Instagram. Terminando aqui, a gente vai postar a foto, você vai comentar a hashtag lá e aí você vai participar do livro. O Fique Rico Operando Opções, você já deve saber. Se você nunca ouviu falar desse livro, joga no Google aí, vai aparecer eu com 3 vídeos falando sobre as estratégias e a filosofia do livro. É bem legal. Recomendo depois dar uma olhada. Para quem está começando, é muito bom. Então é isso, só para você ficar aqui até o finalzinho que a gente vai fazer o sorteio do livro. Boa. Zatar, então, para esse ano, o que você falaria? Ó, um fundo para a pessoa estudar. Ó, tem esse interessante. Ó, a gente teve esse ano uma série de coisas malucas, né? Final do ano passado, a gente teve aumento dos juros, bolsa caiu. Agora, no começo desse ano, a gente tem aí o dólar caindo, bolsa subindo. Agora a bolsa já tá recuando também, dando uma corrigida bacana, né? Nossa bolsa é bem radical, né? Vai de 130 mil pontos para 100. Bitcoin. Foi agora para 21 mil pontos, já voltou para 108 e o Osso falou, já tá fazendo a festa dos 100 mil pontos de novo. Tá tarada. Gostou da festa? Tá indo e voltando ali pra gente fazer sempre a festinha. Tem algum fundo que você acha que esse ano vale a pena estudar, que consegue lidar com essa volatilidade de mercado? Que você... Um fundo pra gente estudar. Cara, eu gosto muito do fundo. A gente estuda alguns fundos um pouco fora de foco. Eu brinco na carteira Z que a gente quer contratar o Cristiano Ronaldo quando ele tem 17 anos. Quer identificar um potencial Cristiano Ronaldo quando ele tem 17, 18 anos e não com 55 anos barrigudo e com, cara, e velho, sem conseguir subir para cabecear a bola. E nem quando ele tá custando 200 milhões, né? Exatamente. Já não tem como entrar mais. Obviamente, se a gente acerta tudo, se a gente acertasse tudo, a gente estaria com um retorno estratosférico. Nosso retorno é consistente, com as métricas que a gente apresenta. Eu gosto muito de um fundo muito fora de foco chamado, por exemplo, que a gente já recomendou no passado, chamado Charles River. É uma gestora do Leblon, no Rio de Janeiro. Galera muito centrada, um fundo com volatilidade proposta um pouco menor do que o índice Bovespa, protetivo. Então, a gente tem algumas lives no canal da Carteira Z com a gestão do Charles River. Então, a galera muito... Se você olhar o currículo do cara, curso em Harvard, o outro... Cara, então
Tu olha ali, por isso que eu te falo, por isso que eu sou muito fã de boas gestões, porque, cara, eu vou parar minha vida 24 horas e não vou chegar perto daquela equipe toda que tá ali. Se tu olhar o currículo dos caras, dá uma olhadinha na internet, Charles River Capital. Então, é muito bom, a galera é muito boa, você vê que sabe, eu conheço bem, já estudamos muito bem na Carteira Z o fundo, então é um dos fundos ali com patrimônio pequeno, a gente gosta de fundo desse porte, entendeu? Então a gente gosta bastante, é um deles que eu acredito que seja uma alavanca interessante para um ano como esse. Então lá, qual que é o nome? Só para Charles River. Charles River. O nome do seu filho, seu próximo filho, seu sexto filho. Vai ser viu, amor? Vai ser Charles. O Zatar que escolheu o nome. Por curiosidade, tem fundos... na verdade, sim, eu sei que tem, mas tem algum fundo que é conhecido, que opera opções, tem os estratégias? Tem o Alaska Black BDR, que opera opções, né? Que o Breda, grande Breda, a galera é muito boa. Uhum. Em 2020 teve aquela questão de operar... o fundo opera alavancado em juros e câmbio ali, tem algumas operações com opções. Agora, os fundos multimercados que a gente conhece, vários deles operam com opções ao longo do tempo. Por exemplo, tem o fundo Forpus Ações. Inclusive, o Forpus é um fundo que atua numa abordagem top-down, que é diferente dos fundos tradicionais. Os fundos tradicionais de ações, eles operam numa perspectiva, pelo menos prioritariamente, bottom-up, que é de baixo para cima, analisando os negócios, as empresas e depois olhando o cenário. Depois olhando o macro. Quando você parte do contrário, na estrutura top-down, você vê de cima para baixo. O que esse fundo faz, por exemplo? Se ele vê que o setor de construção... Então tem uma equipe macro muito robusta e muito experiente. Então você vê que, cara, o setor de construção é o setor que a gente acredita num potencial forte. Então ele não escolhe uma empresa do setor de construção. Ele escolhe um time. Se tem 8 empresas listadas, sei lá, 5, 6... Entendeu? Então, ele vê mais do macro para o micro. Não quer dizer que ele vai escolher todas. Não. Então, esse fundo da Forpus... Qual foi a pergunta mesmo? Que eu até esqueci, cara. Se opera opções. Sim, é um fundo que opera opções. Então, é um deles de ações que opera opções. E a gente também, cara, na nossa gestão da Carteira Z, a gente não olha em minúcias todos os meses as estratégias dos fundos, sabe? A gente não tem essa necessidade... Porque a gente pensa assim, cara, se você ficar... Até a gente mesmo da Carteira Z, se você ficar analisando, avaliando mês a mês a estratégia, quando entrou em opção, quando não entrou... É melhor você ser o gestor. Melhor ser o gestor, cara. Então, é o equilíbrio nisso. Isso aí eu acho que tem que ter um equilíbrio, sim. Tem como consultar isso? Se a pessoa... O que ela tá fazendo? Sim, no site da CVM mesmo ali, a gente... Nos Estados Unidos é atualizado a cada 3 meses, aqui... Também. Tem fundos que atualizam até com uma constância maior, até no mês passado, mas a regra são 3 meses. A gente tem o nosso espião Carteira Z, que a gente mastiga o que o fundo está aumentando, o que o fundo está diminuindo ao longo do tempo. Então, aumentou Petro, diminuiu, então a gente tem tudo mastigado. Mas se a pessoa... não tiver a honra de assinar a Carteira Z, você pode... Porra, 2 coxinhas, mano. Tá louco. Você pode ir no site da CVM ali, vai ter um trabalhinho, vai digitar o nome do fundo e ver o que ele aplica, bota para 3 meses atrás e, cara, operações compromissadas, as opções ali, as ações compradas, vendidas. Então, dá para ver tudo que o fundo fez de 3 meses. Se fosse também online, né? Então eu vou copiar o fundo e acabou a indústria, morreu a indústria. Matou a indústria do fundo, vou só copiar. E dá para saber também, assim, né, com as cartas da gestão, é um dos fatores qualitativos que a gente observa na Carteira Z e pondera. As cartas da gestão são bastante elucidativas de algumas gestões, não todas, mas a gente inclusive tem isso como parâmetro para recomendar e para avaliar um fundo. Então nas cartas ele fala, nossa perspectiva para o mês é essas empresas foram detratores no mês passado, então... Essa comunicação da gestão com o cotista a gente acha muito importante, a gente faz questão. Quando não tem comunicação, teve um fundo agora que teve uma mudança na Assembleia que aumentou um pouquinho a taxa porque masterizou o fundo. Não vou explicar em detalhes também aqui, senão ficar muito complexo. E a gente falou, opa, o que houve aí? Deu para entender na convocação da Assembleia, mas a gente precisa de mais explicações. Grava um vídeo para mim, para a gente mandar para os assinantes. Gravou, mandou para mim hoje no Dropbox e vai para os assinantes. Então a gente tem muito cuidado, porque meu dinheiro tá lá, pô. Lógico. Pô, meu dinheiro tá lá, tu acha que Então, praticamente tudo que a gente recomenda, a gente investe. Eu, o professor Jonas, que é a gente brinca que é o senhor estagiário. Ele tem...
Cara, é igualzinho o Steve Jobs. Você olha o Steve Jobs e olha ele, é igualzinho. O cara é muito fera, sou fã dele, o cara sabe muito mais do que eu. Só contrato pra minha equipe gente que sabe muito mais do que eu. Então o cara lógico. dá aula, pô, eu admiro muito. Tem o Caio da equipe também, o próprio Daniel Nigri também, que é da equipe da Carteira Z. A gente bate muita bola. Então é toda uma coordenação aí pra tentar fazer o melhor e achar o melhor, porque a gente investe nosso sagrado dinheiro ali também. Tem saído muito dinheiro dos fundos de multimercado, de ações, por causa dos juros? Cara, fundo multimercado, a gente também faz uma análise na Carteira Z de captação, resgate, tudo. O último acho que eu não acompanhei, mas tem havido um resgate muito acentuado em fundos de ações, justamente pela migração das pessoas para renda fixa. 12, 13, 14% as pessoas. E eu fiz até um estudo, cara, fiz um vídeo no YouTube falando do ponto de inflexão em 2015, 2016, que a taxa porrou para 14,75 e voltou para 2 ali. Então, nesse patamar de 14,75, a gente estava vendo CDB a 18, 19 ali. E agora, talvez, a gente esteja próximo desse ponto de inflexão, com a taxa Selic aí indo para 12, chegando 12 agora, 13, no máximo ali 14, não sei. Também não quero adivinhar, não sou gestor macro aqui. Mas, enfim, esse ponto de inflexão que você falou faz com que as pessoas percam oportunidades na renda variável, e vão para a renda fixa. Quando a gente acha o quê? Monta uma estrutura, pô. Nem que seja 10% renda variável, 90% renda fixa, que seja. Estou falando um perfil conservador, um exemplo. Então, cara, você não vai utilizar o seu fator comportamental, o seu psicológico para tentar adivinhar. Um estudo de uma gestora chamada Vanguard, que gera trilhões de dólares no exterior, cravou que para o sucesso do portfólio como um todo, 91,1% diz respeito à alocação de recursos e 8,9% diz respeito ao market time, de você tentar adivinhar. Caraca, certo. É juros, agora é câmbio, agora é renda fixa. Opa, renda fixa, eu já aloquei a 13%, 14%. Pô, a renda variável vai para 140% no final do ano, renda variável agora. E tentar adivinhar, as pessoas focam no que elas não têm controle. No que elas podem ter controle, elas não focam. Elas fazem mal. Exatamente. Impressionante. Então, o grande segredo é rebalancear ativos de forma sistemática e simples. Uma vovozinha de 63 anos consegue fazer isso, mas a gente quer ser ganancioso e tentar adivinhar qualquer movimento de mercado. Quer ganhar rápido, né? Igual a gente estava falando. Né? É isso. Numa grande aposta tem um fundo, que é o Cornell Capital, que lá é representado por 2 moleques, mas na verdade não são moleques e tal. E aí eles operam opções, eu lembrei disso. E aí é uma das minhas inspirações de como opera. Ele, por exemplo, nesse livro azul, um deles explica como que ele opera. E é muito interessante, que ele opera opções longas, ele faz toda uma análise, né? Busca uma assimetria. Então, assim, acho interessante como alguns gestores operam opções de maneira inteligente, né? E aí eu perguntei porque no Brasil eu não conheço muito o pessoal, tem até os fundos. O Polyface do Roxo, né? O que eu conheço é o Polyface do Roxo. Agora só opções não, mas alguns fundos... No fim, ninguém vai operar só opções, né? Acho que o Polyface é que tem um maior ali, percentual ali em opções. Né? Eu acredito que deve ser. Então a gente tem vários fundos com estrutura, que fazem estrutura com opções com recorrência, né, fundos de ações, principalmente alguns multimercados que tem alguma estrutura ali também. Basicamente a gente verifica isso na Carteira Z, mas a gente não acompanha tanto, assim, minúcia cada estratégia. Se eu não me engano, eles fizeram nos últimos 11 anos 40% ao ano. Foi bizarro. Depois chama Cornell Capital. Caraca. Depois joguem no Google aí que vocês vão ver. Cara, os pessoal são foda. É uma estratégia assim. Mas é igual você falou do gestor, que a gente nunca vai chegar lá. Sim. É uma galera num nível de competência tão grande assim que é impressionante. Eu acho foda. Não, você falou de resgate, me lembrou Covid, né? Então, como é que foi o Covid, assim, pra vocês da Carteira Z? Porque eu lembro, na época, né, eu tava trabalhando numa corretora e que foi um caos, assim. Do tipo, os fundos estavam sendo totalmente resgatados, fundos foram cancelados pelo alto volume de resgate, né? Porque você vê o mercado cair 60%. O povo é burro. Sim, mas é aquilo, a psicologia da massa, né? Fundo cancelado, eu não lembro. Teve fundo que caiu 70% ali, a nossa Zerhard caiu mais do que a bolsa. Faço questão de falar quando a gente cai mais. E às vezes eu nem divulgo rentabilidade quando bate a bolsa ali, mês a mês. Às vezes quando cai, eu falo, gente, caiu mais. Eu faço questão de falar isso, que eu gosto. Cara, a pessoa tem que entender isso. Mas no Covid ali, cara, eu arranquei a cueca pela cabeça, né, cara? Eu tava, caraca, fundo de ação pra caramba e caindo bastante, mas eu tava ciente ali, um circuit break em cima do outro.
E eu estava ciente ali, eu fiz rebalanceamento de ativos ali, cara, de lá para cá, grandes quedas igual a grandes oportunidades. Então, fiz algumas alocações em fundos de ações, inclusive recomendados na carteira Z na época. Calma, constantemente os relatórios para as pessoas. Então, foi um período muito turbulento, mas que, por exemplo, aquela parte que eu falei de descorrelação, lembra que eu falei do método Gangorra? Cara, tudo andou muito bem. Claro que em movimentos drásticos da Bolsa, a correlação de todos os ativos tende a 1. Então, é tudo da cagada ao mesmo tempo. Mas alguns ativos se salvaram ali. Eu falei de fundo de crédito privado, por exemplo, fundos que investem em FDICs, que eu tenho há muitos anos. A gente tem que ter um pouco mais de cuidado com esses fundos, que o crédito é binário, ou a pagamento ou não há. Se há um default ali, a cota ela fica retinha ali. Você, caraca, o fundo não tem volatilidade e rende muito bem. Tem que ter cuidado, porque tem que ver o rating dos emissores, como é que é a operação do fundo, como é que é a estrutura. Então, a gente fala justamente para ter essa segurança. Então, esses fundos rodaram muito bem no Covid. Os fundos de caixa ali que eu falei, obviamente, rodaram bem. Então, essa descorrelação, a maioria dos fundos ali foi muito bem. E a outra parte caiu muito. Então eu queria entender, assim, mais pela questão técnica, assim, dos fundos. Como é que, com essa queda acentuada, eles perderam os clientes, né? O cara resgatou e perdeu o cliente. Né? Se existiu na sua carteira ali, se existiu algum fundo que, deu muito ruim, os caras logo... O que aconteceu ou não? Tipo, continuou o jogo. De fundo quebrar, alguma coisa assim? O fundo parar, o fundo quebrar, não, o fundo não travar, aconteceu. fazer que nem o Mike. Não vai mais resgatar. A única coisa que aconteceu em relação ao evento, no Covid, não desconheço a situação desse porte. Mas o fundo de um coreano, esqueci o nome dele agora, que era o GWI em 2011, inclusive ele quebrou esse fundo em 2011, ele quebrou 3 vezes fundo. Quebrou cara é bom. Cara, em 2011, acho que em 2008 e agora, em 2020 ou 2019, investindo alavancado em Cirela. Então, ou seja, um fundo extremamente alavancado, muito concentrado. Entendeu? A alavancagem é perigosa. Alavancagem e concentração é a receita bombástica para cagada. Ou ganha muito ou perde muito. Eu não quero correr esse risco. A chance de chegar no zero é muito grande, né? Porque pra cima não tem limite. Ganhou muito, mas tem uma hora que pode ir pra zero. E pra zero não fica menos, né? Chegou no zero, acabou, fechou. E não é difícil um fundo se alavancar em 2 vezes o patrimônio. E não é difícil o fundo cair 50%. Então, tá alavancar 2 vezes 50%, zero fundo. Agora, um fundo long only, por exemplo, só dá ruim se todas as ações investidas, se for um fundo diversificado, caírem, zerarem ao mesmo tempo. Faliu. Vale, Petrobras, tudo faliu. Mas não tem a questão do resgate, não? A questão do resgate atrapalha muito mediante a liquidez do fundo. Se é um fundo com liquidez muito alta, D4... O cara tá um pouquinho alavancado, a galera começa a resgatar. Ele tem uma posição... Não sei, existe essa possibilidade? Quando é um fundo alavancado e há resgates acentuados, ele sofre muito no curto prazo. Ele sofre mais no curto prazo. Não quer dizer que vai quebrar. Mas também os aportes que vêm adicionalmente, ele consegue aproveitar as assimetrias ao longo do tempo. Geralmente, tem fundos que a gente vê aí com histórico maior, que são um pouco alavancados, que essas crises acentuadas são uma vírgula quando você estende o prazo. Só que ali no momento, ali no pânico, cai no 50, 60, ninguém fica confortável. Né? Então, por isso que tem que segurar a mão em fundo alavancado ou não ter, ou ter um percentual muito pequeno. A gente prega com muita qualidade isso. Boa. Tem fundo de renda fixa que destaca, assim, que consegue um rendimento muito bom sem tanto risco? Como é que a gente vê fundo de renda fixa, né? Renda fixa, como a gente sabe, só é fixa no vencimento, então tem aquela volatilidade no meio do caminho e tem os fundos que sofrem essa marcação a mercado. E aí são fundos com perfis diferentes. Eu acredito que você tenha perguntado uns fundos de renda fixa tradicionais ali, que investem em crédito privado, operações um pouco mais... estruturadas. Então, o que eu considero o sucesso de um fundo de renda fixa? Né? Claro, risco é proporcional ao retorno. Eu falei de um fundo que trabalha com arbitragem, tem crédito privado, títulos públicos, títulos privados, e trabalha com arbitragem em determinado ponto da carteira, que rendeu ano passado 146 do CDI, a média dele é 120, 130. Para um fundo com alta liquidez de renda fixa, 120, 130 do CDI é ótimo. Se você for falar de fundos, aqueles que eu falei na minha carteira do método Gangorra de direitos creditórios, a média ali é 170, até fez um estudo, 170 do CDI. Se você conseguisse 170 do CDI nos últimos 10 anos, você teria inflação mais 8 e poucos %. Então isso é fantástico, o suficiente para bater, acho que bateu de rentabilidade absoluta 300%, enquanto a bolsa rendeu 100%, por exemplo. Então, as pessoas são gananciosas, mas você estruturar a carteira com fundos mais conservadores, como você muito bem perguntou, com fundos desse porte, segura muito bem, traz um retorno muito bom. Cara, eu acredito, se falasse, cara, você quer parar de investir em fundo de ação e ter 170% do CDI para sempre?
Acredito que sim, cara. No Brasil, você acredita que a taxa de juros no Brasil vai ser 2, 3, 4% nos próximos 20 anos? Acredito que não. Então, cara, a taxa ali de 7, 8% com 170 do CDI, filhão, vou pra praia mais do que eu vou agora. Jogar futebol ainda, filho. Tá maluco? Muito bom, muito bom. Pô, é legal, Zatar, tiramos escolhe bastante uma... dúvida, hein? É, muito legal, É. né? Muito conhecimento que, tipo, eu tinha muita Curiosidade, né? muita curiosidade mesmo. Fundo é uma área que eu não... Eu basicamente, eu praticamente não tenho muito. fundo, né? Eu tenho um fundo de renda fixa de liquidez diária, porque eu vendo put, aí no dia do exercício Sim. eu resgato o fundo para ter dinheiro para pagar no exercício, né? A compra das ações. Eu acho que é isso, né? Eu tenho, sei lá, uma mixaria de fundo imobiliário, que ainda não entra nisso, mas também não é quase nada. Eu quero até aumentar. Eu tenho menos de 1% da carteira em fundo imobiliário. É tudo ação e opção, Zatar. É porradaria. Eu sou mais diversificado. Sabe o que eu faço? Quando eu não entendo muito, aí eu falo, cara, o que foi que aconteceu? Por exemplo, eu queria investir nos Estados Unidos ano passado. Aí eu falei, pô, mas não entendo nada, tipo, zero. Aí eu falei, cara, vou fazer as Big Techs, né? Aí o que aconteceu? Um amigo meu falou assim, cara, tem um fundo de um gestor que ele é focado nisso, que era o Western Union. Western alguma coisa. Western Asset BDR? Isso, é. E aí eu falei, cara, pô, legal, ele me apresentou, mostrou, tal. Aí ele falou, realmente, ele fazia, É um fundo que exatamente. bate o IVVB11 desde o início ali. Era Então, mas top, tá eu achei do tomando- caralho. É. Aí que eu fiz, não, aí eu fiquei, eu nem conheci o Jimmy. Aí eu peguei e falei, fui lá, botei uns 100 mil e tal. Mano, começou a pegou a porrada das Big Techs, mano. Tipo, começou a subir, Que subir, legal. subir. 2020. Ah, tu pegou ali, né? Peguei. Aí eu peguei, aí fiquei segurando esses 2 anos. Aí ano passado, 2 anos mais ou menos, no começo desse ano, aí eu falei, cara, acho que vai dar pau. Não deu, deu pau. Deu Tipo, pau. No final do ano, do começo do ano, acho que no Muita final coisa do derreteu, Chegou a ficar né? negativo? Então, eu comecei a resgatar, igual você falou, fui resgatando aos poucos, né? Aí resgatei 30 pau, aí resgatei mais 20. Aí eu tava na metade, começou a cair. E aí, como eu comecei a acompanhar mais o mercado americano, fui aprendendo. Sim. Fui aprendendo e Investiu tal. direto. E aí eu fiz isso, eu tirei, né, resgatei e botei metade, eu mesmo fiz e fiz pela Avenue lá. Legal. Até pra aprender como é que funcionava, uma plataforma bem interessante e tal. Aí o Jimmy falou, não faz isso, porque vai dar pau lá. Vai dar pau como assim? Vai cair, filho. O pessoal já subiu, tá na máxima essa porra, não tem mais como... Vai dar pau. Aí eu fui lá, não, mas eu quero ver como é que é. Tomei no cu, acho que eu tô perdendo uns 12, 13%. Entrou junto aí. com o meu cunhado, então, que só perde dinheiro também. Tudo quanto Cara, é lugar. tá lá, Você já velho. viu, ele tem um personagem que é o cunhado dele que sempre faz merda. Aí quando sai, tipo, notícia nas revistas. Ó, hora de comprar a bolsa. Aí ele, ó, meu cunhado comprou bolsa, hein, pessoal, hora... Só que não é Aí, personagem, não. Ele existe, tá? Ele existe? Eu já botei algumas conversas do WhatsApp dele nas redes sociais, só que eu não posso falar muito aqui, não, senão a pessoa fica chateada por lá, mas... É sério? Eu sempre achei que era um personagem, porque ele sempre era do contra. Entrava na máxima, vendia nas mínimas. Há 2 meses atrás eu falei, e eu falo no dia, não falo depois que aconteceu, não. Vale chegou a 105, acho que há 2 meses atrás. A gente mês tem e que meio. fazer um fundo aí, alguma coisa, um sinal aí, que é Pra o atuar sinal do seu contrário. cunhado, pra gente operar ao contrário. Caraca, mas isso a galera fala É muito. muito bom, Opera ao acer- contrário. Não, sério, ele... Mega assertivo, cara. Sério, é mega assertivo. Cara, ele é sem sacanagem. Eu postei esse print há 1 mês e meio atrás, 2 meses, eu não sei. Eu postei no Twitter e joguei pro Instagram. Ele falou, cara, qual é desse hash 11 aí de criptomoeda, não sei o quê? Não sobe mais, filho. Caraca, impressionante. Eu falei, não, agora. Eu ainda pensei, juro, vai acertar agora porque a parada caiu muito. Hash fez o achava IPO que ali era. em 50, não sei É. o quê. Caiu para 30 e pouco, não sei o quê, 20, depois subiu. Agora ele vai acertar uma vez, né? Eu vou até queimar a língua. Não sobe mais. Comprou um pouquinho, não sobe mais. Não adianta. Quando ele vender, aí eu aviso pra vocês. Né? Vou cobrar um pouquinho pra avisar pra vocês. Boa. Cara, mas é impressionante. Eu já vi, tipo assim, umas 6 vezes, assim, que... Foi momentos perfeitos, assim, pra você operar daquele jeito. O contrário, sabe? Muito bom. Zatar, fala pra gente uma hashtag pro pessoal colocar lá na nossa foto, que vai ter lá no Instagram daqui a pouquinho, pra participarem do sorteio do Fique Rico Operando Opções. Boa. Acho que uma hashtag legal é hashtag carteira Z neles. Boa, Carteira Z neles. viu? Coloca lá, não é aqui no chat, eu tô vendo você escrever aqui no chat, não é aqui, é lá na foto do Instagram, no comentário, que daqui a pouco eu tô saindo daqui, vou lá pra casa, vou entrar ao vivo e vou fazer o sorteio, tá? Show. Zatar, quem vai ganhar a eleição? A gente perguntou isso pra todos os convidados, a gente vai fazer um corte no final pra ver quem acertou e quem errou.
Cara, eu falei pra vocês de alocação estrutural do portfólio, cara, então eu tô cagando pro macro, eu tô cagando pra quem vai ganhar. Só que eu preciso ser sincero, eu sou total anti-roubo, anti-ladrão, antipetista, sabe? Eu costumo falar que eu sou apartidário, mas tem alguns princípios meus aqui, não quero entrar em nenhuma questão política, mas a estrutura da minha carteira é total sistemática, como eu falei. Cara, qualquer que seja o político vai continuar dando oportunidade, vai continuar dando assimetrias para a gente investir bem e para gestões gerarem alfa, aquele excesso de retorno no longo prazo. E os fundos de renda fixa também, se vier cagada aí, renda fixa vai ter taxas altíssimas de novo, pode ser que tenha, enfim. Mas a resposta é essa aí, sair mais ou menos pela tangente aí, né? Não citou nomes, mas respondeu. Tranquilo, não, perfeito. Deu pra entender que o Lula é ladrão. Cara. Tirando aí, tudo certo. Pessoal, mas meu cunhado pra presidente. Seu cunhado pra presidente. A do cunhado dele, sério, é impressionante. Vou te mostrar o histórico lá, cara. Dava pra ter operado certinho. Dava pra ter ficado rico em 2 anos, cara, operando contra. É o inverso. Impressionante. Boa. Zatar, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bate-papo legal. Se deixasse, eu tenho certeza que a gente chegava aqui à meia-noite. Acho que 2 horas quase já, hein, de Caraca. podcast. Passa muito rápido, cara. Papo bom flui, né? Voa. Isso é igual boteco, mano. Quando você vê, a mulher já tá te ligando, mandando mensagem. demais. Caralho, Sempre você falou que ia assim. chegar aqui no horário. É a última, a saideira. Boa. Zatar, onde a gente consegue te encontrar nas redes sociais? Qual que é o seu nick? Cara, nick é muito bom, né? Isso aqui, isso aí. Descobrindo que eu sou velho. O cara tem MSN, 28 né? anos, Caraca, velho. Tá falando Parece um igual. tiozão. Jimmy entrou, sala do bate-papo UOL, 35 anos, tá ligado? Jimmy Opções. Muito bom, cara. Jimmy Opções, branquinho paulista. Tá ligado? Qual é seu nick? Com webcam, tá ligado? Ele Muito bom. Tá igual você, entrou nas redes sociais com 5 anos de idade, velho. Então, assim, ele tinha ICQ, MSN. Caraca. O Profit usa o barulho do MSN, mano. É mesmo? Usa. Nossa. A notificação do Profit é o barulho do MSN. Nossa, Fizeram de cara. propósito, com certeza, né? O pessoal, nostálgico. a primeira vez que fizeram isso, deve ter rachado o bico, né? o pessoal lá. Rachado, mano. Se fosse do ICQ, Caraca. então. Só que eu trabalhei em 2 corretoras, né? E os caras, você pode. Lá, a mesa dos caras, né? Cada um tem um barulho diferente. Então, assim, é barulho de dinheiro, é barulho de CQ, é barulho de MSN. Então, você entra, não sei se você já teve a oportunidade de entrar numa corretora. Sim. E os caras operando ali, a mesa rolando, tipo aquela loucura toda, né? Meio que trouxe o negócio do Viva Voz pra dentro da corretora. E, mano, o barulho de cada máquina, cada um faz o seu barulho. Tem barulho do Mario, tipo, sabe? Cada um quer chamar mais atenção. Cada um tem o seu barulhinho, velho. Então, assim, o mercado financeiro é meio nostálgico também. Os caras usam os barulhos assim, MSN, ICQ, Mario Bros. Sensacional. Os caras são Pô, interessantes. adorava MSN. Recomendo. Mas então, qual que é o nome atual disso? Nick, No né? TikTok é o quê? Sociais, pô. A única coisa que eu tenho vergonha na minha vida é do meu e-mail antigo aí, morenocarioca18rj@hotmail.com. Aí tu chega pra um gestor bilionário lá, não, deixa eu mandar um invite pro teu e-mail, pra teu convite ali, morenocarioca18rj. Não, já mudei. Mas Muito tá bom. lá, eu acho ainda. Mas então tem o Instagram. Mudei, agora é Moreno Carioca, @carteira Z. A gente tem um Instagram que é @carteira_Z. O Twitter, Zatar Rafael. E no YouTube, Carteira Z também, que a gente faz lives com gestores, coloca alguns trechos também no Instagram. Então, trabalho muito ativo, muito sério e fundamentado. Então, e também foi um prazer para vocês terem a minha presença aqui, eu acho. Foi Com totalmente. certeza. Cara, Foi muito fera, legal, cara. Quero agradecer aí o convite, cara. Admiro aí o trabalho de vocês, muito bom. A gente já acompanha um tempão já, né, Jimmy, também. Várias E, conversas. Pô, várias conversas, bem legal mesmo, cara. Tô à disposição aí, cara. 13º aí. Semana que vem eu tô pra gravar o 14º, encher o saco de vocês aí. Depois Boa. de muito tempo. Maravilha. Boa. Combinado. Ó, quando a gente fizer um evento presencial, a gente vai chamar o Zatar pra palestrar. Boa. Né? Fechou. hora. Excelente. Boa. Então, mas onde a gente te encontra nas redes sociais? Não vou precisa falar encontrar, nick não, mais. velho. O Nick. povo tem que aprender a viver contigo. Acho que é o arroba, né? Tipo, Jogar beach tênis no meio da semana. se jogar presentear ao longo da tênis, jornada. Comprar moto nada. Ó, fiz um pix e comprei uma moto nova.
pô, viver, né? Não é se presentear. Muito bom. Não muito é ao bom. longo da Não, jornada. ele sabe viver. Do nada, ele andei 1.000 quilômetros, tava em outro país de moto, cheguei Chile, agora. tá ligado? É, ele faz Eu fui isso. pra Argentina Caraca, de moto. meu irmão. Bem legal. Maluco. Mas é isso aí, ó, me segue lá no Instagram. Eu tenho uma hashtag. Você foi de moto pra Argentina? Fui. Eu caí de bicicleta semana passada na Orla do Rio. Parabéns. De frente de casa. Mas ó, eu tenho uma hashtag chamada Bora Viver. Que aí tem muito a ver com o seu estilo, com o seu pensamento, com o seu estilo de vida e como que você gere seus investimentos através das suas estratégias, muito questão do lifestyle. Eu acho que é isso, por isso que eu falei um pouquinho em relação a isso do tipo... Dinheiro volta, tempo não, né? Exatamente. Dinheiro volta e o tempo não. Então eu acho que viver bem e aproveitar a jornada. Senão, cara, você vira um cara depressivo, um cara, tipo, que não consegue achar graça na vida, entendeu? E a vida é uma só, bicho. Então, vamos aproveitar, vamos equilibrar. Você não precisa, nossa, vou juntar 10 milhões. Cara, não precisa, velho. Vai, junta e gasta. Junta e gasta. Sim. Senão não faz sentido nenhum. Eu tenho várias pessoas ao longo da minha jornada que eu vi que, cara, ficaram muito ricos. E o cara só foi usar o dinheiro. E como eu sou motociclista, tem muita gente mais velha. Que o motociclista, o que acontece? O cara, ou ele cria coragem, né, das coisas, mais velho. E aí ele se arrepende. Então, eu, quando chego numa turma, minha média de turma é 45, 50, 60 anos, assim. Caraca. Pode ver, todos os caras meio mais velhos e tal, você vai ver uma galera... Harley Davidson lá, os caras tudo mais velho, né? Então você vê, quando eu comecei com 35, 34, o cara olhava pra mim e falava assim, meu, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, vai trabalhar, filho, tipo, né? O que você tem? Não Essa tá na moto? hora de você tá aqui não tá na hora de ainda. você tá aqui ainda. Então, mas aí no final, depois você ficar amigo dos caras, o cara fala, pô, vou te falar uma coisa, eu admiro você com a sua idade, porque eu gostaria de ter tido a coragem que você teve de fazer as coisas que você gosta hoje, com saúde, com disposição, porque o cara fica cansado, o cara tá velho. Sim. Então, o cara vira e fala, aí ele fala exatamente isso, ele fala, porque eu acho que eu devia ter equilibrado melhor a minha vida. Então, eu acho que a vida é isso aí, equilibrar melhor a sua vida, tanto com o dinheiro, quanto com a família, quanto o tempo de você curtir e curtir a jornada. E bens materiais, filho, comprei a moto, vende, filho, depois, não tem problema, entendeu? Vende, pega, Sim. perdi um pouquinho do dinheiro, beleza, é o prazer de você tá gastando ali A experiência. a experiência, entendeu? Pessoas não pagam pra viajar, né? Mesma coisa. Ano passado eu fiz isso, cara. Eu me presenteei, eu tinha um sonho de muito tempo de ir pra Dubai e Maldivas. E, cara, eu falei, vamos. Peguei a neguinha, bora pra Dubai e Maldivas aí, cara. Vamos ficar naquela vila em frente d'água? Vamos ficar no bangalô. Vamos ficar no bangalô normal? Bangalô com piscina. Pagando até 2050, sacanagem. Aí, pô, aí tava lá na frente do meu bangalô ali o filho do Roberto Justo, cara, do Justus. Na frente do meu bangalô. Eu tava no 209, ele tava no 210. Caraca, maluco. Eu não sei como ele não me pediu um autógrafo. Também não sei. Impressionante, mas sensacional. Então, se presentear a cada meta. Então, se vou chegar tanto, cara, vou fazer isso aqui. Qualquer coisa, hoje em dia, cada vez mais eu tento me presentear, seja com simples coisas, ou uma viagem do Dubai Maldivas, mas, cara, um café da manhã, já me presenteei com café da manhã. No hotel no Rio de Janeiro, R$200, cara, R$200, um café maravilhoso. No Copacabana. Fui julgado uma vez, Copacabana Palace. R$200 por pessoa, cara, sensacional, pá. Mas, pô, R$200 por um café da manhã, cara, é muito mais representativo a experiência, sabe? A vida é feita de experiência. Tu chega lá no futuro e você fala, cara, eu tenho 100 milhões, mas tenho 3 experiências, tá de sacanagem. Eu quero ter, sei lá, o que seja 1 milhão, sei lá, aproveitando muito com 1 milhão de experiências, sabe? Eu acho que tem que reverter essa pirâmide, a gente Acho viver que a vida bem é com um equilíbrio, velho. Equilíbrio. Tem que equilibrar e pra também você não se expor e fazer loucura, né? Porque pode faltar. Minha mãe sempre falou isso, sabendo usar não vai faltar. É isso. Então, uma coisa que eu uso de filosofia de vida. Então, eu tenho o meu equilíbrio lá. Eu tenho bastante brinquedo, bastante coisa que eu gosto, que me diverte ao longo da minha vida. Então, eu gosto de me sentir sempre leve e me divertindo. Então, hoje que a gente veio pra cá, né? Eu tenho um carrinho mais potente, só que eu fico feliz de dirigir ele. Não é, sabe, porra, preciso pegar um trânsito de 40 minutos pra chegar aqui. Eu falo, mano, mas eu vou me divertir. Nesses 40 minutos até aqui, eu vou me divertindo. Então, pra mim, a vida é leve, entendeu? Eu tô sempre me divertindo ao longo da jornada. Você tá vendo como as pessoas são diferentes? Por exemplo, eu fiz uma viagem de Dubai, Maldivas, quase 20 dias, que eu gastei quase o valor de um Jeep Compass, e eu tenho um carro com 10 anos de uso que eu não ligo pra carro.
Sim. Você tá vendo? Como que, É o prazer de cada um. Ou seja, sabe qual é o valor da vida? É você fazer Fazer o que você tem vontade na hora que você quiser, com quem você quiser, no tempo que você quiser. Por isso que eu saí do emprego público federal. Cara, eu quero trabalhar com quem eu quiser, na hora que eu quiser, quando eu quiser, ter a minha liberdade, cara. Entendeu? Então, por exemplo, no Rio de Janeiro eu quase não uso carro. Fica um mês parado, meu irmão. O carro tá com 10 anos de uso, 170 mil quilômetros rodado, bom pra caramba, um carro da Honda. Não me dá problema não. Quando eu preciso, eu uso. Quando eu viajo, eu alugo o carro que eu quiser, a hora que eu quiser. Então isso hoje não me traz uma satisfação. Não me seria útil, não traz uma satisfação. Talvez amanhã tô com uma realidade diferente. Eu gosto de carro, mas nesse momento eu não tenho. Entendeu? Então é cada um. Agora, o errado é o quê? Vou comprar um carrão para mostrar. Não, vou fazer tal coisa para mostrar. Eu realizo os meus sonhos com o que eu tenho na minha realidade para me fazer feliz e fazer minha família feliz. Então acho que basicamente a vida é feita disso. Não mostrar, mas ser. Nossa, Perfeito. Finalizamos bem o podcast, hein? Mensagem com essa perfeita. frase de efeito nada... Não esperava menos do cara do Twitter, né, velho? Com as frases lá, fodas pra caralho. Né? Show. É isso aí, pessoal. Então a gente termina sabendo que a vida é feita pra gente fazer o que a gente quer. Então é isso, você me encontra aqui, você tá no YouTube, né? Jimmy Carvalho. Onde você jogar, você deve me achar. No Twitter. É um nome único, velho. Famoso pra cacete. Tem um site que você pode colocar o seu nome pra descobrir quantas pessoas tem a rede social igual o seu nome, tá ligado? Acho que Jimmy Carvalho deve ser E te difícil. falar que tem um arquiteto. Ele já fez isso Já lá. fiz, com certeza. Eu já mandei vários e-mails errados pro cara. O meu e-mail de um jeito dele é sem um traço lá que eu coloquei. Mas enfim. Pessoal, é isso. Então vai lá no Instagram que vai ter o sorteio do livro, vai entrar ao vivo daqui a pouco. Então você não vai ficar sem me ver. Então vai lá no sorteio. Lá no Instagram, @carvalho.jimmy. No Twitter, Jimmy Carvalho, alguma coisa assim. Eu quase uso aquilo lá. Não Qual tem a nada hashtag? interessante Qual a pra falar. hashtag? A hashtag é... Poxa, era muito longa. Carteira Z Neles. É isso. Carteira Z Carteira Z neles. Coloca lá. Então é isso, pessoal. Obrigado por estar aqui com a gente até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu.